Achei. Maravilha! Estamos aqui gravando a aula. Isso aí, tá, já está gravando já. Então, bora, galera, sejam bem-vindos aí à aula 3, nosso penúltimo encontro sobre o encontro de gigantes, tá? Hoje é segunda-feira, 26 de abril de 2021, e o tema de hoje é sobre perdão. Aqui novamente as minhas fotinhos. Vocês já me conhecem muito bem, eu já conheço vocês também. Quem aí está preparado para viver a partir de hoje uma nova vida e muito mais leve? Levanta a mão na câmera aí para eu ver. Quem realmente está preparado aí para deixar para trás aí essas dores do passado, as mágoas? O Jefferson chegou. Boa noite, Jefferson. Seja bem-vindo. Não perdeu nada. Começamos agora o conteúdo. Pois bem, gente, a gente vai falar sobre perdão. Eu preparei esse material com muito amor e carinho para vocês, porque é um tema delicado, é um tema bastante complexo aí. Ao longo da aula eu vou explicando um pouco sobre a minha vida, como que eu amadureci essa questão, por que eu sou prova viva de trazer esse conteúdo aqui na aula para vocês hoje, tá? Então, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, vamos que vamos. Reflita por um instante, galera. Você, por um acaso, alguma vez você se identifica com algumas dessas situações abaixo, mas tem que ser sincero, tá? Responda para você mesmo, tá? Essa aula vai ser uma aula de muita reflexão. Eu vou falando as coisas. Hoje vai ser um tema um pouco mais pausado, a minha voz, porque eu quero que vocês realmente absorvam o máximo possível de conteúdo, tá? Então, tudo que eu for perguntando, vai respondendo para si mesmo. Se tiver papel e caneta, vai anotando e bora mergulhar. Você acha que não é merecedor ou que não tem potencial para fazer o que você faz? Alguma vez você já parou para pensar nisso? Você se recusa a assumir novos desafios porque acha que não é capaz, ou seja, não tem capacidade para lidar com algum desafio novo? Você se sente culpado e julgado? Qual que é a intensidade desse sentimento? De que forma que você se relaciona com as mágoas do seu passado? Elas vira e mexe voltam à sua mente? Reflitam aí. Você evita expor a sua opinião por receio do julgamento, de ser julgado? Há memórias da sua infância que têm efeitos negativos na sua vida adulta, ou seja, até os dias de hoje, alguma memória ruim lá do seu passado ainda tem efeito negativo no momento presente? Qual que é a qualidade e a quantidade de amor que você sente por você mesmo? Será que você saberia responder de 0 a 10 o quanto você ama você mesmo? Começo a aula de hoje, então, com uma frase marcante do José Roberto Marques, que é um dos meus mentores, e ele diz o seguinte: é nosso dever nos protegermos e cuidar bem de nós mesmos e da nossa saúde física e mental. Ponto. É nosso dever, nossa obrigação. Se a gente se ama de verdade, se a gente quer o nosso próprio bem, a gente tem que se cuidar física e mentalmente, ok? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura e mais a gente se potencializa. Já falei isso para vocês algumas vezes. Quanto maior o nível de autoconhecimento eu tenho, mais eu trato melhor as minhas dores, as minhas frustrações, que a gente vai falar muito sobre decepção hoje aqui, e mais nos potencializamos, ou seja, maior é a nossa energia para seguir adiante. E quais são as 5 fontes do autoconhecimento? Lembre-se que a gente tem aprendido muito nessa mentoria, nesses 4 encontros. Hoje é o terceiro. No primeiro a gente falou sobre toda uma parte geral aí de inteligência emocional, e depois a gente aplicou produtividade, alta performance, aliado também ao autoconhecimento e à inteligência emocional. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito delicado, que é o perdão. Vamos primeiro, antes de entrar no perdão, falar sobre as 5 fontes do autoconhecimento. Olha que bacana o que eu preparei para vocês. Em primeiro lugar, uma forma de você ter autoconhecimento, de você buscar uma resposta sobre o seu autoconhecimento, para você se conhecer e tudo mais, é através do mundo físico. É uma das fontes mais, assim, vamos dizer, imediatas para você obter informações a seu respeito. Então, por exemplo, se você quer saber o seu peso ou a sua altura, você sobe numa balança, você pega uma fita métrica, etc., e você descobre o seu peso e a sua altura. Essa é uma forma de se conhecer. Hoje eu peso X quilos e eu tenho tantos metros e centímetros de altura, beleza? Então, essa é uma forma de você obter informação a seu respeito da sua pessoa através do mundo físico. Primeira parte.
Além do mundo físico, a gente tem outras questões. Só que é importante ressaltar que o mundo físico ele tem algumas limitações sobre o autoconhecimento. Por exemplo, você consegue medir o quanto você ama alguém? Existe uma forma, uma métrica para você dizer, nossa, eu amo a minha mãe X%, meu pai eu amo Y%, os meus amigos eu amo, entende? Não existe uma forma. Ou então eu odeio fulano de tal X%. Não tem como você medir o amor que você tem por alguém ou a raiva que você tem por alguém ou por algum momento, etc. Porque não existem unidades mensuráveis de medida para isso. Então, altura e peso, ok, beleza, mundo físico. Mas tem essas limitações aí no mundo físico, como eu acabei de explicar. Comparação social. O Leon Festinger é um psicólogo norte-americano e lá em 1954, nem a minha mãe era viva para você ter ideia, ele criou a teoria, a Social Comparison Theory, que é a teoria da comparação social. É esse cara bonitão da foto aí que vocês estão vendo no slide. E a comparação social diz o seguinte, a teoria dele aponta que quando a gente busca, tá? Deixa eu só mudar aqui que eu não estou vendo meu slide por causa das câmeras. Quando a gente busca verdade a nosso respeito, a gente costuma fazer o quê? Comparações. A gente se compara com outras pessoas que estão numa situação semelhante à nossa. Então, essas fotos aqui é para você entender o seguinte. Se eu falar, gente, eu caminho todos os dias, eu faço Cooper, né? Eu corro todos os dias 5 quilômetros em 30 minutos, vamos supor. É uma metragem, é uma medida. Então, eu percorro correndo 5 quilômetros em 30 minutos. Ok. Só que, quando eu faço uma comparação com um atleta que faz isso profissionalmente, que vive disso, ele vai e fala, eu corro 5 quilômetros em 20 minutos. Um exemplo, tá? Deve ser até menos do que isso. Porque ele tem o quê? Uma performance, lembra da aula passada sobre alta performance? Produtividade é o quanto de tempo você produz versus o volume produzido. Aqui é a mesma coisa, ele tem maior alta performance do que eu, porque ele corre a mesma distância de 5 quilômetros em 20 minutos, enquanto eu levo 30 minutos, por exemplo. Mas, além dessa comparação de medidas, a gente tem que saber a idade, o sexo, o peso da pessoa, várias coisas. Por isso que esses esportes são categorizados, né, por faixas, por categorias de idade. Você vê lá no MMA, por exemplo, em luta, você tem peso pena, peso leve, peso médio, peso pesado. Aí é por conta do nível de força que você tem na sua musculatura. Então, vários esportes eles são medidos através da comparação social, onde que todos os participantes possam ser comparados a eles mesmos, ou seja, eles têm qualidades, né, altura, peso, força equivalentes ao seu adversário. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, vamos que vamos. Então, comparação social é uma forma, mas para eu poder me comparar, eu não posso falar assim, mas eu corro muito mais rápido que uma senhora de 50 anos de idade que consegue só caminhar. Aí não é uma comparação justa. Mas ok, vamos seguindo o barco. A comparação social, ela entrega o seguinte, tem dois processos de comparação. O processo de comparação social dirigida para cima, onde eu me inspiro em alguém. Se ele consegue fazer isso, eu também consigo. Eu coloquei a foto aí de um atleta que tirou uma foto com o seu ídolo quando ele era criança, né, que é o Michael Phelps, americano, nadador. E na foto ao lado da direita, eles estão competindo, inclusive aqui no Brasil, na Olimpíadas de 2016. Foi 2016 as Olimpíadas. E eles estão competindo um com o outro. Então, olha que bacana. Lá atrás, ele olhava o Michael Phelps como uma inspiração, como um ídolo, como uma pessoa que chegou no lugar que ele quer chegar, mas ele ainda não tinha idade o suficiente, mas ele já se via. Lembra da visão de futuro, galera? Primeira aula, visão de futuro, o que é? Você sentir no momento presente aquilo que você quer ter no futuro, mas ainda não tem. Então, essa é uma forma de você comparar. Puxa, Laura, eu morro de timidez, acho bacana você falar em live. Você fala aí para públicos de 300, 400, 500 pessoas no palco, agita mais de 2.000 pessoas em cima de um palco num pavilhão enorme em Campinas. Como que você faz isso? Eu quero aprender a fazer também. Eu quero dançar lá na frente sem vergonha nenhuma, eu quero falar alguma coisa bacana, ensinar as pessoas, e eu não consigo. Então, você pode ter um processo de comparação dirigida para cima. Se ele pôde fazer, se ele conseguiu isso, sinal que eu também consigo fazer. Basta eu acreditar em mim e fazer o que essa pessoa fez.
para chegar nesse nível, ok? O processo de comparação social dirigida para baixo é quando você quer se comparar com alguém que tem menos do que você, focando no seu próprio ego, ou seja, no seu conforto. Ah, eu posso não ser rico, mas eu tenho uma casa para morar. Então você olha uma pessoa que não tem o que você tem, e aí ao invés de você querer ajudar, etc., você se compara no sentido de, puxa, beleza, eu não tenho tudo isso, mas eu tenho mais do que fulano. Ah, o meu carro, sei lá, vocês entenderam, né? Eu não tenho uma Ferrari, mas eu não ando de ônibus. E o meu amigo anda. Um exemplo de comparação social dirigida para quê? Para baixo. Seguindo aí, se alguém tiver pergunta, é só levantar o aplicativo aí. Bora, vamos continuar então. Aí a gente tem mais o que aqui? Desculpa, as avaliações refletidas. Então a gente falou de do mundo físico e a gente falou agora das comparações sociais, né? Da teoria das comparações sociais. Em número 3, vem as avaliações refletidas, ou seja, é o modo como acreditamos que as pessoas percebem de fato a nossa percepção sobre nós mesmos. Olha que engraçado esse texto. É como se existissem pessoas que servem de espelho e que a gente se vê refletido. A gente tem um momento de avaliação refletida, preste atenção nisso. O que é uma avaliação refletida? É a forma que eu imagino que fulano está pensando de mim. Então, a Tati, ela tem um pensamento, uma percepção a respeito do Lauro. E eu imagino que ela pensa, nossa, o Lauro não ficou bom sem barba, agora eu não vou mais participar da aula dele. Sei lá, um exemplo, uma coisa boba só para vocês explicarem. E aí eu pego e falo assim, puxa, eu não vou tirar a barba porque fulano, meus alunos não vão gostar, ou porque não sei o quê. Ah, será que eles vão pensar mal? Será que eles vão me julgar? Será que eles vão me chamar de feio, de gordo, de não sei o quê, etc? Então eu não vou fazer. Quando você tem autoconhecimento, você se conhece, você tem a sua própria autoimagem, não existe essa avaliação refletida, porque nada importa o que as pessoas pensam a seu respeito, porque você se conhece, você sabe do teu valor, inclusive até das suas limitações, das suas falhas, etc. e tal. Então, quando você se ama, você se aceita naturalmente que você não se preocupa com avaliação refletida, avaliações refletidas. E olha que bacana aqui embaixo, né, que a gente está vendo aqui. Entrou alguém aqui na sala com o nome Sou Gigante. Não sei quem é, mas tá tudo bem, vamos que vamos. Se você está com a senha, se você entrou, é porque você é aluno. Imaginamos como é que parecemos aos olhos de uma outra pessoa. Imaginamos o que essa pessoa avalia de nós e então nos sentimos bem ou mal, de acordo com o julgamento que nós mesmos imaginamos que a outra pessoa fez a respeito de nós. Olha que confuso, cara. Ou seja, eu estou imaginando como a Ana Vitória pensa sobre a aula. Nossa, o Lauro fala demais. Ele fala que entrega em 1 hora, vai entregar 2 horas de curso, não sei o quê, tal. Puxa, será que a Ana Vitória está curtindo a aula? Será que ela está fazendo as tarefas? Será que ela está gostando? Será que não sei o quê? Se eu penso coisas ruins, eu estou imaginando na minha cabeça. Eu criei na minha mente uma avaliação da Ana Vitória. Puxa, ela não gosta. Ah, é melhor eu melhorar. Ah, é melhor eu mudar os slides. Ah, essa cor azul não ficou boa, não sei o quê. E aí eu começo a me sentir mal, eu começo a me autopunir, me autocobrar. Agora, se eu falo, puxa, o Clemir mandou vários feedbacks, ele está adorando a aula, que bacana, aí eu me sinto bem. E, na verdade, o Clemir nem está gostando, cara. Só que eu criei na minha cabeça que o Clemir está adorando o curso, e a Ana Vitória não, por exemplo. Então, com a Ana Vitória, eu vou agir de uma forma do tipo, o que eu posso fazer para melhorar? Mas ela nunca me deu um feedback falando que ela não gosta do curso, que ela não gosta dos slides. É uma avaliação que eu penso, que ela pensa sobre mim. Entendeu? É quando você pensa que outra pessoa pensa a seu respeito. Isso é uma avaliação refletida. Entenderam? Está muito confuso? Posso seguir? Tá tranquilo, né? Lembrando que esses slides são seus. Hoje tem bastante texto, porque é um conteúdo bastante delicado aí. Cuidado com a avaliação refletida. Repare que nessa etapa não é o julgamento da outra pessoa que nos afeta, mas sim aquilo que a gente imagina e acreditamos que ela está pensando ao meu respeito. Então, assim, como eu brinquei, né? Às vezes eu acredito que o Clemir está adorando, mas no fundo, ele está metendo pau, falando, nossa, que curso chato, cansativo, fala demais, não sei o quê. E então eu acredito que ele está adorando, porque eu criei na minha cabeça uma avaliação refletida pelo que o Clemir me mostrou e falou sobre o curso, por exemplo. Quando, na verdade, isso é só uma imaginação, é uma coisa que eu criei na minha cabeça. Então, cuidado com a avaliação refletida que você faz a respeito de outras pessoas. Beleza? Seguindo, introspecção. Qual que é o quarto passo aí de você ter as 5 fontes do autoconhecimento? A gente agora fala da introspecção. Vamos lá.
É através da introspecção tentamos conhecer mais sobre nós mesmos, consultando diretamente nossos pensamentos, sentimentos, motivos e desejos. Não só pensamentos e sentimentos são fontes do autoconhecimento, pois através da introspecção nós também podemos aprender a como examinar nossos próprios comportamentos, e por isso envolve outro processo chamado de autopercepção. Então, o quarto é quando você fica introspectivo, quando você olha para dentro, quando você olha para si. Então, quando você está ali pensando, avaliando, lembra da tríade identifica, analisa, modifica? Quando você está fazendo essa avaliação, quando você está realmente analisando tudo que está acontecendo, é um momento seu de introspecção. Você fica na sua, você começa a refletir sobre os seus pensamentos e sentimentos. Só que depois da introspecção, envolve um outro processo, que é a quinta fonte do autoconhecimento, que é a autopercepção. Você pode até confundir com introspecção, mas é diferente. Introspecção, pega a etimologia da palavra, intro para dentro, a forma que você se percebe internamente, você se percebe. Agora, a autopercepção, outras pessoas podem observar e analisar o seu comportamento. Então, vocês podem avaliar como eu dou uma aula, vocês podem avaliar como que eu conduzo uma mentoria, como eu falo, como eu uso, os exemplos que eu utilizo, os recursos tecnológicos, etc. e tal. Mas somente eu sou capaz de fazer isso de forma introspectiva, conhecendo os meus motivos e analisando os meus próprios comportamentos para chegar a conclusões lógicas sobre o porquê de você ter agido de determinada forma e não de outra forma. Então, a autopercepção é o quê? Perceber a si mesmo, saber observar os seus próprios comportamentos. O objetivo é perceber e pensar a respeito do que você percebeu, do que foi percebido. Olha que bacana. Eu queria muito, pessoal, que vocês lessem esses slides depois aí que eu te mandar aí em PDF no grupo, porque essa é a apostila de vocês, esse é o material didático, material digital para vocês terem esse conteúdo. De nada valeria, por exemplo, eu ficar falando, e vocês não anotarem nada e não terem nenhum material didático aí, um material digital para vocês fazerem consultas futuras. Por isso que eu escrevo linha por linha, palavra, vírgula por vírgula, para que vocês possam consultar depois, tá bom, gente? Beleza? Então, dando sequência aqui na aula. Essa é a quinta fonte do autoconhecimento. Vamos falar de autoconhecimento e perdão? Olha que bacana isso aqui, hein? Prestem atenção. Quando você entender que o perdão ele parte de uma movimentação interna, ou seja, o perdão é algo que vem de dentro de você, é uma motivação intrínseca, é um movimento interior, é uma decisão. Perdão é uma decisão que você toma de se desconectar da dor. Então, a gente vai trabalhar melhor esse conceito aí. Quando a gente toma uma consciência de quem nós somos e quem a gente pode, né, se tornar, na capacidade que a gente tem de se relacionar melhor e com as demais pessoas, é quando você tem a consciência de quem você é, ou seja, quando você tem o seu autoconhecimento. Boa, Clemire, é um movimento de dentro para fora, é isso mesmo. Muitas vezes a gente se culpa porque a gente não se considera bom o suficiente em algo, em alguma coisa, porque a gente não tem conquistado algo que a gente desejou muito, ou ainda a gente se culpa por falhas que os outros nos apontam. Vou contar uma história para vocês. Quando eu tinha 14 anos, tem até uma aluna de 14 anos aqui, não lembro quem é, mas quando eu tinha a idade de algum de vocês, aí próxima à idade de vocês, eu fiz uma prova para passar num concurso vestibulinho, né? Para entrar no primeiro colegial, porque meus pais não tinham dinheiro, condições financeiras para pagar a escola particular. Então, eu estudei a vida inteira no SESI. Quem aí conhece o SESI, levanta a mão para eu saber. Então, eu sempre estudei no SESI. E aí, da oitava série, na minha época, não tinha. Estou falando de 2004, tá? Nem sei que idade vocês tinham em 2004. Mas em 2004 não tinha primeiro colegial, não tinha ensino médio no SESI. Então, eu fiz um cursinho durante a tarde, eu estudava de manhã e à tarde eu fazia cursinho para passar nessa prova e que no ano seguinte eu poderia estudar de graça. É uma escola do Rubens de Faria, do Centro Paulo e Souza. Escola técnica, vocês devem saber, deve ter aí na cidade de vocês também. Gente, a prova era 50 questões e a nota de corte era tipo 32, 35 questões, você já passava tranquilo. A concorrência era grande e tal, né? Não lembro quantas pessoas por vaga, mas era um número considerável. Só que nos simulados, né, nas provas que eu fazia de simulação para o cursinho, né, para o dia do vestibular mesmo,
eu acertava 40, 42, tipo, faltava pouco para não gabaritar como chama? Não é revisão, o simulado, faltava pouco. De verdade, eu era um aluno exemplar, estudava de manhã no SESI, à tarde fazia cursinho, à noite estudava em casa, tirava quase, sei lá, acertava 80% da prova nos simulados. Só que o que aconteceu na hora de fazer a prova de verdade? Eu comecei a chorar, eu tinha 14 anos, eu entrei num estado de nervo, de pânico, de medo, porque eu falei, nossa, essa resposta aqui eu não sei. Aí eu ia para a próxima, puxa, essa pergunta aqui eu também não sei. Resumo, eu acertei 17 questões na hora H. No vestibular mesmo, valendo a aprovação, eu acertei 17 questões. Cara, olha como a inteligência emocional ela é imprescindível para que você possa ter bons resultados de vida. Eu sabia o conteúdo, mas eu estava tão nervoso que eu assinalei qualquer coisa ali no gabarito, não parei para refletir, ou seja, eu não sabia de identificar, analisar e modificar a minha ação, e por muitos e muitos anos eu fiquei me culpando por isso. Puxa, como assim? Eu ia tão bem no simulado, chegou na hora da prova, eu não fiquei nem para suplente. Eu não tive condições de fazer escola particular, por isso que eu virei bolsista, era tio da informática com 15 anos de idade, e aí sim, eu fui estudar numa escola particular à noite, que era técnico em informática, mas eu trabalhava lá das 8 às 5 da tarde, né, o período de manhã e à tarde, trabalhando, e à noite eu ficava para fazer o curso de informática, aí eu não pagava, mas também não recebia, era uma bolsa, vocês sabem como funciona o processo de bolsista, né? Foi assim que a minha vida começou. Então, foi por uma falha, foi por um erro, foi por uma falta de inteligência emocional, foi por nervosismo que minha vida mudou. E eu agradeço muito por isso ter acontecido, porque talvez ali não fosse o meu caminho. Mas se eu tivesse inteligência emocional, se eu tivesse mantido a calma, muito provavelmente eu teria passado na prova, porque a prova não estava difícil. Depois que eu estava mais calmo, parei de chorar, tipo, 2, 3 dias depois, cheguei na escola, fui ver, falei, nossa, como que eu errei essa? Como que eu errei essa? Como que eu errei essa? Enfim. Então, eu fiquei carregando por muitos e muitos anos esse peso. Tanto é que eu nem fiz Enem, galera. No terceiro colegial, imagina, 3 anos depois, eu nem prestei Enem. Falei, vou prestar Enem para quê? Eu não passei no vestibulinho. Eu não fiz FUVEST para passar em faculdade federal. Porque a minha crença, eu falei, por que eu vou fazer uma faculdade federal se eu não passei para o ensino médio? Que nem é federal, que é regional, não é nem do Brasil inteiro, é só da minha cidade, aqui da região. Olha a crença de incapacidade se instalando na minha mente por conta de um forte impacto emocional. Vocês lembram como as crenças são instaladas que a gente comentou, né? Através de sinapses neurais, teve um forte impacto emocional na minha vida. Eu estudei meses e meses, não ultrapassei esse obstáculo. Vi que veio tristeza, raiva, veio tudo isso junto. E aí eu fiquei levando isso por muitos e muitos anos na minha vida, falando, eu não vou fazer um concurso do Banco do Brasil para ser um concursado, eu não vou fazer um concurso para delegado. Eu pensei assim, quando eu fui fazer faculdade, eu nunca gostei de direito, mas eu falei, eu já nem vou fazer direito, porque depois que você faz a faculdade 5 anos de direito, né, você tem que tirar a OAB, e a OAB é uma prova que você faz. Olha só a minha cabeça, galera, olha como eu era, mano. Então, é algo que eu queria compartilhar com vocês para vocês entenderem de fato como isso é verdade. Então, assim, pelo que você tem se culpado da sua vida até hoje? Quais são as culpas que você carrega? Qual é a crença de incapacidade, a crença de não merecimento que você traz até o dia de hoje? Por que você realmente está aqui hoje? É engraçado que a gente costuma se avaliar em apenas uma situação negativa da nossa vida e acabamos esquecendo dos nossos pontos positivos. Isso mesmo. Boa, Clemir, valeu aí pela contribuição. Então, perceba o seguinte, autoconhecimento e perdão. Aquela pessoa, aquele que conhece a si mesmo, se torna capaz de perdoar a si próprio e, portanto, também se torna capaz de perdoar o próximo. Quanto mais conseguirmos desenvolver a aceitação própria, mais capacitados ficamos para aceitar o próximo, mesmo com suas falhas. Vou ler de novo isso daqui para vocês, explicando. Quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe a seu respeito, quanto mais você se perdoa pelos seus fracassos, pelas suas falhas, pelas suas pisadas na bola, quanto mais você aceita que você é falho, que você não é perfeito, que você realmente pode errar com os outros e com você mesmo, mais você se torna capaz de perdoar aquele que te feriu, aquele que te magoou, aquele que te decepcionou. Percebam isso. Por isso que autoconhecimento e perdão andam lado a lado. Quanto mais você se conhece, mais energia você tem, mais você se cura, mais você se potencializa e desta forma
você sabendo que pode se auto-perdoar, você também pode perdoar aquele que te magoou. Quando você tem essa aceitação própria, né? Quando você realmente aceita você do jeito que você é, aceita o seu corpo do jeito que ele é, aceita tudo que você tem, você aceita, ok, reconhece, agradece, poder da gratidão, vai lembrando de todos esses conteúdos que a gente já falou, já discutiu, mas aceitar é uma coisa, se contentar é outra. Ah, eu aceito que eu estou fora do peso, mas você vai se contentar que está fora do peso ou você vai fazer algo para mudar essa realidade que você não está afim? E o ser humano ele é dual, ou seja, a dualidade do ser humano, luz e sombra. Ou seja, da mesma forma que você é feliz, tem momentos que você é triste. Da mesma forma que um dia você está com a carteira cheia de dinheiro, no final do mês você pode estar sem dinheiro nenhum. Então, tudo é luz e sombra, tudo é dualidade. Par e ímpar, gordo e magro, rico e pobre, alto e baixo, tudo é dualidade. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas más e pessoas de boas índoles. Então, o ser humano é dual. Aceita que dói menos, galera. Aceita que você é dual. Aceita que você pode falhar, assim como você pode fazer outra pessoa sorrir. Aceita que você é capaz de fazer coisas positivas e também coisas negativas. Você é ser humano. Você é ser humano. Você pode, sim. Você tem essa capacidade, você tem esse detalhe, vamos assim dizer, de errar e de acertar. Assim como você, eu também tenho, tá? Essa possibilidade. Então, o ser humano é dual, dualidade do ser humano, beleza? E qual que é o caminho aí para a gente atingir o nosso melhor eu? É o perdão. Perdão é o caminho. Outra frase do Zé Roberto. Perdão é o caminho para atingirmos o nosso melhor eu. Perdoar é uma decisão interna de se desconectar da dor. Quando você decide, eu não quero mais me vincular àquela dor, eu tô fora. Então é uma decisão minha interna de falar, não vou sofrer mais por isso. Não vou sofrer mais por essa decepção. É uma decisão interna. É o primeiro passo. É fácil, é simples. Pode fechar a live agora aqui, a mentoria acabou. Valeu, pessoal, até a próxima? Não, tem muito conteúdo. Mas o primeiro passo é o autoconhecimento e perdão. Já te falei das 5 fontes do autoconhecimento. Mundo físico, comparação social para cima e para baixo, avaliações refletidas, introspecção e percepção, e autopercepção. Então, se você quer se conhecer mais, se você quer realmente entender do que você é capaz e que sonhos você pode atingir na sua vida, você tem que se autoconhecer. E para que você tenha bons relacionamentos na vida, é natural que você entenda que o caminho do perdão é o que você precisa para atingir a sua plenitude, ou seja, o seu melhor eu, a sua melhor pessoa. E que perdoar é uma decisão interna, não tem choro nem vela, é decisão interna, ou perdoa ou não perdoa. Vamos lá, a evolução dos sentimentos, galera. Nós temos aí infância, adolescência, juventude e fase adulta. Então, aí você vê duas criancinhas ali na fase da infância, se conhecendo, adolescentes, a juventude e a fase adulta, beleza? Ok. A renovação e a procura por nossa melhor versão e por atingir a nossa plenitude, ou seja, o nosso melhor eu, é chamada do quê, gente? Maturidade. Quanto mais maduro você é, quanto mais experiências de vida você teve, quanto mais momentos de alegria e de tristeza você teve, quanto mais conquistas e mais fracassos, decepções você teve na sua vida, maior vai aumentando a sua maturidade. Então é natural que muitos resultados de vida que eu tenho hoje é por conta da minha idade, né? Quando eu tinha a idade de vocês, eu nem sequer sabia o que era coaching, eu nunca fiz uma live com alguém, eu não existia nada direito, estava começando o YouTube, para você ter ideia, celular não era smartphone, então, assim, é uma realidade totalmente diferente. Então, muitas loucuras que vocês venham fazendo aí nos stories, viagens que eu posto, países que eu conheci, fazer mergulho, fazer, enfim, um monte de loucura que eu gosto de postar, são conquistas que eu tive porque eu colho experiências. Eu gosto de viver momentos, shows que eu participei, eventos e tal. Mas na idade de vocês eu não tinha grana para isso e não tinha nem maturidade para ir para algum lugar desse, pegar um avião e ir para assistir um show em outro estado, numa segunda-feira à noite. Então tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu passo a passo. Fiquem tranquilos que vocês estão no tempo de vocês, na idade de vocês. E quando vocês tiverem 31, que é a minha idade hoje,
vocês vão ter muito mais coisas para ensinar às pessoas e até a mim mesmo, que hoje vocês ainda não viveram e não passaram. Então, fiquem tranquilos. Processo de maturidade nada mais é que a procura que você tem da sua melhor versão em busca do seu melhor eu, tá? Vamos lá. A evolução dos sentimentos, essa é bacana. Eu estou falando aqui, qualquer dúvida vocês me perguntam aí, porque eu quero passar o máximo de conteúdo para vocês aí. A maturidade das emoções está diretamente ligada à nossa percepção da necessidade de perdoar e ser perdoado. Maturidade emocional nada mais é que o resultado imediato do nosso processo de autoconhecimento. Olha que bacana. Então, a gente está falando aqui de emoções. A maturidade dela está diretamente ligada com o que a gente acabou de falar? Percepção. A forma, o significado que você dá às coisas, a forma que você avalia, que você percebe sobre a necessidade de perdoar as pessoas e também de ser perdoado por outras pessoas, que essas pessoas te perdoem, tá? E, continuando, vamos falar da infância. Isso aqui é demais, cara. Uma criança pequena, ela não consegue ainda compreender sentimentos de culpa e nem de vergonha, justamente porque não tem o entendimento claro do que é certo e errado. Por isso que você vê na praia, no clube, na piscina, ou na sua frente, crianças, né, bebês mesmo, que não sentem vergonha se elas estão com roupa ou sem roupa, porque eles não têm esse nível de consciência, de maturidade de que aquilo é errado ou é certo. Então não tem problema nenhum uma criança pequenininha ficar sem roupa na frente dos adultos. Devido à sua inocência, a criança ela não prejudica outras crianças de forma proposital e também não se sente prejudicada. Por quê? Porque elas não possuem a intenção de ser melhores que outras crianças. Então, você vê lá duas crianças brincando. De repente, uma puxa o brinquedo da outra e começam a chorar, começam a brigar, se espatifar. Mãe, pegou meu brinquedo, não sei o quê. Passa 5 minutinhos, o que acontece? Você olha para os dois estão ali, brincando pra caramba, de cabaninha, brincando de boneca, de carrinho, estão ali brincando de novo. Por quê? Essas duas crianças, em momento algum, eu vou pegar o carrinho dele, porque o carrinho dele é Hot Wheels, é mais caro, é mais legal, então eu quero esse brinquedo para mim, eu quero roubar ele. Olha a maldade, olha o nível de... A criança não tem essa forma de pensar. Eu quero ter esse brinquedo que ele tem, vou pegar para mim, porque aí eu vou me sentir melhor que ele, mais poderoso que ele, porque aí eu vou ter uma coleção de carros maior. Isso não existe na cabeça de uma criança. Então, ela não, se uma criança pega o brinquedo dela, ela não se sente prejudicada, ela não se sente que a outra criança fez aquilo por maldade. Ela simplesmente quer o que é dela. Então, por isso que elas brigam, elas choram. Mas dá 2 minutos, não guardam mágoa, não guardam ressentimento, eles voltam a brincar. Por quê? São crianças. Na mente delas, na cabeça delas, não está formado esses sentimentos negativos de superioridade que nós adultos desenvolvemos por conta de tudo, né? Por conta da cultura que a gente vive, né? Quem é mais rico tem mais poder, etc. e tal. Tá aí o exemplo, ó. Por esse motivo é comum você ver duas crianças brigando por um brinquedo e pouco tempo depois elas estão brincando novamente. As crianças não guardam mágoas e nem magoam, por isso não precisam pedir perdão e nem perdoar. É interessante você querer, a partir de agora, olhar o mundo também como criança, né? Olha como as crianças podem ensinar a gente. Agora a adolescência, chegou na fase de todo mundo aqui, a maioria está na adolescência, até os 18, alguns já saíram, outros estão aí. Essa etapa é geralmente caracterizada como um mundo, né, como um período aí de grandes turbulências e tensões, fala a verdade. E é na adolescência que surgem grandes mudanças hormonais, físicas e emocionais, a puberdade, etc. e tal. Então, o adolescente ele começa a escolher caminhos de vida, formações acadêmicas, o que eu vou estudar, que profissão que eu vou escolher para a minha vida, qual o projeto da minha vida, eu quero viajar ao mundo, não, eu quero casar, ter filhos, eu quero ser solteiro, eu quero ser dono de uma empresa, não, trabalhar aqui onde eu trabalho já está ótimo, já está bom, quero continuar morando com os meus pais, enfim, a fase da adolescência, de 10 até 18, aí mais ou menos, às vezes 19, é quando você começa a formar na sua cabeça algumas formas de convivência, porque aí você já tem um pouco mais de malícia, você consegue entender o valor do dinheiro, você tem o seu primeiro emprego, você tem o seu primeiro namorado, sua primeira namorada, etc. e tal. Então, nessa fase aí, muitas coisas acontecem aí, e a maturidade, ela aumenta cada vez mais. E olha que bacana que eu passei aqui para vocês sobre adolescência. O adolescente ele passa a conviver mais intimamente fora do contexto familiar, ou seja, com as pessoas. Desculpa, vamos lá de novo.
O adolescente ele passa a conviver mais intimamente fora do ambiente familiar, ou seja, ele passa a conviver mais intimamente com as pessoas da faixa etária dele, certo? Vocês começam a conversar, contar segredos para a melhor amiga, para o melhor amigo e tal. Algo que o leva a desafiar a autoridade parental que havia sido estabelecida na infância. Então, quando você é criança, a mãe fala, isso pode, isso não pode. É sim ou não. Então, até você estar na infância, você é criança, você obedece, porque você entende que aquilo pode ou que aquilo não pode, você pede permissão. Na adolescência, aí, dos 15 para cima, depende da idade, vai de cada pessoa, claro, né? Mas, enfim, na fase da adolescência, que é de 10 a 18, você começa a enfrentar os seus pais, você começa a discordar, você fala, não, eu vou fazer porque eu posso, eu sou capaz, ninguém manda em mim, e não sei o quê. Então, o adolescente, ele começa a criar um senso crítico, autocrítico, no caso, né? De realmente criticar tudo que ele vê na frente. As pessoas, o governo, o time de futebol, tudo ele critica. Ele é o dono absoluto da razão, ele é o dono da verdade, e na maioria das vezes ele esquece do quê? De avaliar a sua própria conduta. Ele quer julgar os outros, ele quer julgar o professor, não, mas o professor não ensinou isso, mas não sei o que, não sei o que lá. Mas ele esquece de realmente avaliar como ele está se comportando. Por que fulano brigou comigo? Mas ele nem avalia o porquê que ele fez aquilo com essa outra pessoa, percebe? Então ele sabe o que significa perdão e ele tem consciência da sua importância. O adolescente já sabe o significado da palavra perdão. Porém, por ter um mundo voltado para o seu próprio eu, ou seja, ego, ele se vê mais digno do perdão, ou seja, do que ele perdoar, né? E dirige a culpa da sua suposta incapacidade e frustrações às pessoas que representam figuras de autoridade ou aos próprios pais. E detalhe, anotem isso daí. Segundo as leis divinas, os únicos merecedores de perdão de toda a face da terra são os nossos pais. É forte o que eu estou falando, mas não sou eu que estou dizendo, são as leis divinas. Os únicos merecedores de perdão são os seus pais. Lembra que a gente falou da dualidade do ser humano? Os seus pais foram crianças no passado. Os seus pais passaram pelo mesmo processo de maturação, de maturidade aí das emoções, até os dias de hoje. Então, os seus pais cometeram 1000 acertos e cometeram 1000 erros também. Por intuito de amar, por amar demais, não sei, cometeram erros. São seres humanos falhos, assim como nós, filhos, também somos falhos, somos passíveis de erros. Cabe a nós perdoarmos. E segundo as leis divinas, quem realmente merece perdão, todo o perdão do mundo, por qualquer mal que tenha te feito, independente das razões, circunstâncias, justificativas, independente de qualquer coisa, são os seus pais. Então, se o ser humano é dual, se perdoar é uma decisão interna que parte somente de mim, então por que eu fico carregando rancor de brigas, das palmadas que eu levei, dos castigos que eu fiquei, das mesadas que me cortaram quando eu estava aí na fase da adolescência, na fase da infância, etc. e tal. Podemos dizer, então, que é uma das fases mais complicadas da nossa vida, como também uma fase muito difícil para educar seus filhos? Sim, porque é novidade. Lembra do exercício que você fez de escrever o seu nome completo com a mão que você não está acostumado? É a primeira vez que você faz aquilo, então você encontra o quê? Um obstáculo, uma dificuldade. É chato de fazer, você começa a aprender. De repente você vai chegando até o final, sua caligrafia melhorou. Ou seja, você já começou a criar uma certa habilidade em fazer uma atividade recente, uma atividade nova. Quando você se torna pai pela primeira vez, você nunca teve um filho para educar antes. Ninguém vem com uma apostila e fala, ó, faz assim, faz assado. Você tem o seu instinto materno, o seu instinto paterno. E na adolescência é a primeira vez que você vai tomar a decisão de fazer uma faculdade, de dar o primeiro beijo, de ter sua primeira relação sexual. É a primeira vez que você tem contato com as bebidas, contato com balada, contato com tudo, cara. Começa a ter responsabilidade, porque aí você fala, puxa, eu vou fazer 18 anos, se eu quero fazer uma faculdade federal, tenho que ralar de estudar, porque eu vou morar em outra cidade, porque essa faculdade federal não tem onde eu moro, mas se eu for morar em outra cidade, eu vou ter que ir para uma república, conviver com pessoas que eu nem conheço, ou eu vou ter que trabalhar muito e ter dinheiro para pagar um aluguel num apartamento em outra cidade, vou ter que morar sozinho. Olha quanto desafio. Então, sim, Clemir, é uma fase bastante complicada, assim como os dos pais também é complicado. Então, essa é uma parte aí da adolescência. E a juventude? Aí eu coloquei faixa etária indefinida por quê? Porque você pode ver muitas jovens que se acham velhos de mente e muitos velhos idosos que se sentem jovens. Então, a juventude e a fase adulta é mais uma decisão também sua
de postura, de conduta, de como você reage às coisas. Então, durante a juventude, o indivíduo, a pessoa, ela começa a ser capaz do quê? De lidar melhor com as questões que, durante a adolescência, eram problemáticas e tumultuadas. E existe nessa fase uma busca por vínculos mais sérios e duradouros que exigem compromissos e sacrifícios. Então, se na juventude, ele não sabe, na adolescência, ele não sabia ouvir não dos pais, saía escondido de casa, pegava o carro escondido, falava que ia na casa de alguém, mas ia se encontrar com outra pessoa, enfim, aprontava, fazia suas peraltices na adolescência. Ele não tinha a visão do tipo, puxa, mas se eu mentir para minha mãe, ela vai se magoar. Se eu mentir para minha mãe, eu pode acontecer alguma coisa ruim no caminho. E aí vai ser pior o resultado. O adolescente, ele não tem a noção de ficar refletindo, de ficar ponderando as coisas. E ele pensa somente no próprio eu, nele mesmo, nas vontades, nos desejos dele. Agora, o jovem, ele já começa a ponderar. Ele já começa a entender que, bom, ir para balada só por balada, ficar só por ficar, não leva nada a ninguém. Eu acho que está na hora de eu começar a arrumar um namorado, arrumar uma namorada. Puxa, brigar com a minha mãe por conta de que eu não lavei a caneca e ficar discutindo com ela, eu acho que é melhor eu lavar, né? Você percebe? O jovem ele já começa a ter uma maturidade maior nos seus pensamentos e nas suas ações. Ou seja, o senso de autocriticidade, ou seja, o jovem ele é muito mais autocrítico que o próprio adolescente. E o senso das responsabilidades é tão crescente que faz com que ele pense não só nas ações corretas, mas naquilo que é ou não aceitável adequado, ou seja, que não vai prejudicar o mundo externo, que não vai prejudicar as outras pessoas. O adolescente, ele é sem noção, cara, ele vai fazendo as coisas, vai atropelando, depois que ele vê o problema que ele causou. Na fase da juventude, né, depois dos 19 em diante, né, dos 20 anos em diante, ele já começa a ter mais responsabilidade, porque ele entrou no mercado de trabalho, ele já teve uma, duas, três namoradas ou namorados, enfim, ele vai entendendo. Ele já passou muito provavelmente por um processo de luto na família, porque o bisavô, a bisavó, o vô, a avó, o tio, a tia, algum parente morreu. Então, a juventude, né, ela vai deixando a pessoa mais madura. E a fase adulta, o que acontece? Finalmente, chegamos ao último estágio do ciclo vital do desenvolvimento da maturidade humana, da maturação humana. A fase adulta, né, a idade adulta, ela é comumente associada com a tomada de papéis e responsabilidade social, que envolvem principalmente os âmbitos familiar e profissional. Então, qual que é o papel de vocês aqui, que estão online aqui? Clemira, Ana Vitória, Andrea, Jefferson, Tati e Jocilei. O papel de vocês aqui é de aluno. Qual que é o papel de vocês na sua casa? De filho. Qual que é o meu papel aqui com vocês? De professor, de mentor, de coach. Qual é o meu papel no meu trabalho, se não é aqui ou no online? É vendendo livro. Qual que é o seu papel quando você está com o seu namorado? Seu papel de namorado, de namorada. Enfim, nós temos que assumir os nossos papéis. Então, em cada ambiente, você possui um papel diferente. Se eu tiver numa live sua, que você vai fazer no Instagram, eu não sou o seu professor, eu sou o seu aluno, porque eu estou aprendendo com você. E nesse momento, o papel que você assume é o de professor, é o de mentor. Então, nós temos papéis a serem executados e responsabilidades sociais, tá? Que envolve também o âmbito familiar e profissional. Tem uma frase do Zé que ele fala o seguinte: sou filho, logo existo. É óbvio, se eu sou filho, é porque eu nasci de uma relação sexual de um casal. E por isso eu nasci. Então, se eu sou filho, eu existo. Não tem como eu existir se eu não for filho de alguém. Independente se meu pai me bateu, se meu pai me abandonou, se ele não registrou, se minha mãe me odeia, independente de qualquer coisa, eu tenho pais, eu tenho progenitores, né? Eu tenho pessoas que me deram a vida, que me trouxeram para esse mundo. Então, a fase adulta, você começa a ter mais consciência de quais são os seus objetivos de vida, onde você quer morar, que futuro você quer dar para os seus filhos, com quem você quer casar, o que é realmente necessário para atingir, que curso eu tenho que fazer, que idioma eu tenho que falar, como que eu devo me portar no mercado de trabalho. E você não hesita em fazer o que vocês fizeram. Entraram num curso, vocês não hesitam em pedir ajuda, vocês não hesitam em comprar livros, vocês não hesitam em pedir realmente conselhos e entender através de livros, lives, mentorias, coaching grupos, sei lá qual forma, falar com pessoas de referência na sua área, o que foi necessário, o que eles fizeram para chegar onde chegaram, porque o adulto ele já tem mais visão de futuro, ele tem mais autorresponsabilidade. Então, eles pedem a ajuda necessária que for para o seu próprio crescimento e sem travar diante de alguns obstáculos, pois ele já consegue prever e racionalizar.
Então ele fala, bom, se eu fizer esse curso, eu vou ter que fazer tal coisa. Tenho certeza que vocês, na hora de tomar a decisão de compra, vocês falaram, bom, são 4 aulas toda segunda-feira, então toda segunda-feira, nas próximas 4, eu tenho que estar à disposição, eu tenho que estar lá online. Sim? Então vocês vão tomando mais atitudes. Tudo bem até aqui, pessoal? Posso ir seguindo, né? Ninguém está falando, eu estou mandando bala. Aproveitando aqui enquanto a Ana está com a gente aqui. De novo, a crítica ela é voltada tanto para os outros quanto para si mesmo, mas não de maneira destrutiva, e sim de forma que proporcione paz, ao perceber que todos possuem limitações e fraquezas e que elas devem ser aceitas. Então, o adulto, ele vai dar um feedback de construção, ele vai falar, poxa, você não fez isso tão bem, mas você poderia fazer aquilo. Ele vai dar um conselho, ele vai dar vai auxiliar essa pessoa buscando a evolução do próximo. E não falar, nossa, tá vendo como você é burro? Tá vendo como você não sabe fazer? Eu sabia que não ia dar certo, você é um incompetente. Não. O adulto, ele já tem uma percepção e uma empatia pela sociabilidade, né? Pelas pessoas com que ele convive muito maior. Porque ele sabe que qualquer coisa ruim que ele faça vai trazer problemas de relacionamento. E como vocês aprenderam na primeira mentoria, comunicação e relacionamento estão ligados. Então, quanto melhor eu me comunico com alguém, melhores são os meus relacionamentos. Somente na vida adulta é que se reconhece o real valor do perdão. Olha que bacana isso. Quando a gente aceita os nossos erros e as nossas falhas e perdoamos primeiro a nós. Eu me perdoo pelos meus erros e pelas minhas falhas. Eu sei que eu sou falho. Eu aprendi que eu sou dual, que o ser humano possui dualidade. Então eu me perdoo. Aí sim a gente consegue entender e aceitar a situação e perdoar o outro. Poxa, se eu me conheço, se eu me amo, se eu sei a minha autoimagem, se eu tenho tudo isso que eu já aprendi nessas 2 mentorias, eu já tenho tudo isso de conteúdo, preciso colocar em prática. Alguém me magoou, alguém me chateou, alguém pisou na bola lá atrás, há muitos anos atrás, ou hoje, alguém discutiu comigo no trabalho, etc. Eu sei que ele é dual, antes eu não sabia, mas agora eu sei que o ser humano é dual, então eu vou perdoar, porque antes de perdoar ele, eu perdoei a mim mesmo. Então, o auto-perdão, gente, é mandatório. Então, o adulto é capaz de perdoar a si mesmo, perdoar o outro e pedir perdão àqueles que por eles foram feridos. Olha que lindo isso. O adulto é capaz de perdoar a si mesmo, perdoar o outro e pedir perdão àqueles que por ele foram feridos. Então, se hoje você tem 15, 16, 20, 21 anos de idade e você já consegue colocar isso em prática, nesse quesito do autoconhecimento e perdão, você já pode se considerar um adulto. Nesse quesito. Porque hoje você investiu seu tempo e dinheiro, seja você tem 14, 15, 16, 17, 18, independente da sua idade, você já está tendo uma atitude madura, que é buscar ajuda, buscar conhecimento. Para quê? Para atribuir na sua vida e colher os seus próprios resultados. Então, a gente está falando de um assunto mega delicado, eu entendo porque vocês estão quietos, estão refletindo, prestando bastante atenção, é um assunto, assim, que não destrava de uma aula para outra, mas quanto mais conteúdo vocês tiverem, por isso que eu escrevi bastante coisa, fiquei editando tudo aí para vocês aí aproveitarem. O perdão, ao meu ver, é algo que nos liberta bastante, é isso mesmo. Ana Vitória, eu sei que você está com a gente ainda, eu vou tentar falar aqui em 5 minutos alguns slides que eu tenho, tá? Para deixar o mínimo possível para você assistir no final. Eu achei que até a aula fosse demorar mais, mas hoje acho que a gente termina um pouquinho só acima do tempo aí. A gente tem ainda 5 minutos para dar o horário da live, né? Que é 1 hora por noite. Mas eu quero ver se eu consigo terminar antes das 9 aí. Gente, vocês têm alguma dúvida? A gente pode continuar? Me dá um joia aí, liguem a câmera aí para ver vocês, se vocês estão entendendo. Tá tudo certo? Então, beleza. Jefferson. Legal. Valeu, Jocilei. Obrigado aí, gente. Andrea, pode ligar a câmera. Jefferson também. Ana Vitória. Andrea respondeu que sim. Obrigado, Andrea. Valeu, querida. Nossa amiga do Belém do Pará. Clemir, hoje só eu que estou falando muito. Fica tranquila. Samira está entrando agora. Tá faltando o nosso amigo do Jefferson e da Samira, o pastor. Senti a falta dele aqui agora que eu vi que ele não está online. Então, seguindo, galera, vamos que vamos. Os sentimentos de resistência ao perdão. Quais são eles? Decepção, mágoa, raiva, ressentimento, tristeza e orgulho. Tá? Então, vamos lá. O que é a decepção? A decepção ela nada mais é que você se criou uma expectativa e você se frustra, porque essa expectativa não foi atendida. Então, é por isso que você tem uma decepção. A decepção ela só nasce a partir de uma frustração. E a frustração nasce quando uma expectativa sua não foi atingida. As expectativas são a força motriz que faz a vida acontecer. Então, presta atenção. Se você não tivesse expectativa na sua vida, você ia querer fazer esse curso? Você ia querer fazer a faculdade que você faz?
Se você não tiver uma expectativa de que o emprego que você tem hoje vai te trazer um salário, vai te trazer um futuro melhor, você estaria trabalhando? Você teria se matriculado nessa mentoria, sabe? Se você não criasse uma expectativa do tipo, nossa, eu vou aprender coisas que eu preciso aprender de inteligência emocional, marketing digital, que é na próxima aula, até mesmo perdão, eu quero saber, eu vou pagar para ver. Você criou uma expectativa. E eu acredito verdadeiramente que o treinamento está não só atendendo, mas superando as expectativas de vocês. Não só com as lives, com conteúdo de 2 horas e meia, 2 horas de live, né, de mentoria, mas de aula aqui, mas também com conteúdo digital que vocês recebem aí no grupo. É valiosíssimo isso daí, gente, é valiosíssimo. Não é porque eu faço, estou falando do conteúdo que está aí dentro. Da onde eu puxei todo esse conteúdo para mastigar, para colocar num formato bacana para vocês aprenderem, aproveitarem, cara, isso daí vale muito, velho, vale muito mesmo. Então, coloque em prática tudo isso. Outro exemplo de expectativa, né? Quem nunca olhou uma roupa na vitrine e imaginou os lugares onde poderia ir com ela? Você chega lá no shopping, vê um tênis bacana, vê um vestido bonito, você fala, nossa, em tal lugar esse vestido vai combinar, vai ficar legal. Nossa, eu consigo jogar futebol com esse tênis. Isso é expectativa. Especialistas afirmam que a decepção ela é mais presente na vida de pessoas otimistas do que pessimistas, porque o otimista ele sempre acredita num resultado positivo. Então, ele tem otimismo. Ele é uma pessoa que realmente acredita que tudo vai dar certo e tudo mais. É natural que o otimista ele acabe criando uma certa expectativa diferente do pessimista. Porque o pessimista, quando não dá certo, ele fala assim, tá vendo só? Não falei? Falei que ia dar errado? Se ferraram, viu só? Eu avisei. Vocês não me ouviram. Essa é a atitude de um pessimista. Agora, um otimista, não. Ele fala, puta, realmente deu errado, mas o que eu posso fazer para dar certo? Ele vai achar outro caminho, né? Lembra da resiliência? Ele vai achar outro caminho, vai ser resiliente para chegar no objetivo que ele quer. Então, contudo, apesar da decepção, o otimista não se deixa abater, ele cai e se levanta em seguida. Pessoas otimistas veem no fracasso a oportunidade de experimentar algo novo, de recomeçar e de evoluir. Segundo ponto, mágoa. Olha que bacana isso aqui, gente. Em seu uso antigo, a palavra mágoa significava mancha visível na pele provocada por alguma lesão ou contusão. Então, o seu uso comum nos dias atuais, ele ainda carrega a essência desse significado, porque mágoa continua sendo um ferimento, mas agora o ferimento é mais profundo, manifesta-se em forma de tristeza e pesar. Então, muito antigamente, né, porque falava voz me ser, ao invés de você, a mágoa significava o quê? Uma mancha na pele provocada por alguma lesão ou contusão. E hoje a gente usa o termo mágoa por conta de uma decepção emocional. Então a mágoa é uma sensação que pode durar muitos e muitos longos períodos, né? Muitos e muitos anos, principalmente se ela é causada por alguém que a gente ama. Quanto mais próximo essa pessoa for de você, quanto mais amor, quanto mais ela for sua referência, a sua mágoa vai ser maior. Podem ver aí na última linha. A duração da mágoa ela é proporcional à intensidade do amor que sentimos pelo outro e a expectativa que criamos sobre o sentimento do outro. Então, eu já tenho uma expectativa sobre o que essa pessoa pensa de mim. Lembra da avaliação refletida. E aí, eu acabei... tenho que ir. Obrigado, Ana Vitória. Valeu. Então, a duração da mágoa ela vai ser... Tchau. Valeu, gente. A duração da mágoa ela sempre vai ser proporcional à intensidade do amor que sentimos pelo outro e a expectativa que criamos sobre o sentimento. Acho que eu pulei alguma coisa aqui. Não, beleza. Vamos seguindo. Pense em um ferimento físico, como um corte na pele. Se colocarmos curativos, né? Eu nem gosto de ler porque eu já sei o que explicar, mas é interessante vocês verem como eu escrevi aí. Então, você foi lá e machucou a pele, né? Machucou a perna, rasgou, sei lá, jogando futebol, qualquer coisa. Aí, se você toma os seus remédios, se você passa, né, curativo, né? Na minha época tinha aquele mertiolate que ardia pra caramba, não sei o que e tal. Ele vai passar um tempo, você vai dando tempo ao tempo, toma um remédio, fica de repouso, vai cicatrizar. Então, aquela mancha, ou seja, a mágoa, né, que era usada na época, aquela cicatriz vai sumir, aquela ferida vai desaparecer com o tempo, porque a pele se regenera, ela se cura, ok? Só que aí você vai e machuca de novo no mesmo lugar. Ou você vai lá e tira a casquinha. Você vai lá e tira aquela casquinha. O que acontece? Essa ferida ela vai aumentar e vai ficar cada vez maior do que era no começo da primeira vez que você se machucou. Então, vai ficar sempre uma ferida em cima de outra ferida. Ou seja, isso vai piorar consideravelmente o estado
dessa ferida que você tinha no começo, porque você não deu tempo ao tempo para ela cicatrizar. Você simplesmente ficou ali cutucando. Então, quando você toca num assunto que te magoa, que te traz dor do passado, é como se você estivesse cutucando uma ferida do seu machucado. É como se você estivesse pegando, tirando a casquinha daquele joelho ralado, tá? É isso que a gente faz quando a gente cultiva a mágoa dentro de nós. A mágoa é como essa ferida. Se ela não for curada, ela se tornará um veneno para a nossa saúde. Mas o que será que cura a mágoa? Antes de eu explicar aí embaixo, imagina essa caneca aqui. Essa caneca aqui é como se fosse um copo de veneno. Se eu tomo, ou seja, o Clemir fez uma coisa para mim que, nossa, ele me traiu, ele roubou meu dinheiro, ele foi um cara, era meu melhor amigo, dediquei maior confiança para ele e ele me passou a perna. Toda vez que o Josilei pergunta, e você, Laura, e o Clemir, vocês estão conversando e tal? Toda vez que eu falo para o Josilei, puxa, cara, o Clemir, aquele cara, nossa, nem fale o nome dele. Só de falar o nome dele já fico com raiva. E não sei o quê. Eu vou trazendo aquela mágoa. Sabe o que eu estou fazendo? Estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou tomando um copo de veneno, falando mal do Clemir, achando, esperando que esse veneno faça mal para o Clemir. Porque eu sou a vítima, foi ele que me magoou, foi ele que me feriu. Então, quando você guarda mágoa, é você tomando um copo de veneno, esperando que o veneno faça efeito na outra pessoa. Olha que loucura, cara. Olha que coisa ignorante, meu. Mas como a gente não tem conhecimento, é óbvio. É ignorante, na verdade, a gente saber o negócio e continuar fazendo errado. Isso é ignorância. Quando você não tem conhecimento, não é ignorância. A partir de agora você tem. Então, é natural a gente agir de forma impulsiva por conta das emoções que a gente explicou na primeira mentoria, né, das 5 emoções básicas. Só que quando eu guardo mágoa, olhem essa metáfora, é um copo de veneno. Toda vez que eu bebo, vai fazer mal para quem bebe, ou seja, para mim mesmo. Então, quando eu não perdoo, quando eu guardo mágoa, ressentimento, rancor, ódio, raiva, significa que eu estou tomando um copo de veneno, esperando que esse veneno faça mal para aquele que me magoou, para aquele que me feriu. Olha que loucura. Então, se eu te falar, como será que a gente cura a mágoa? Se eu falar, esquece, deixa para lá. O Jocilei, larga a mão, o Clemir pisou na bola para você, mas esquece, deixa para lá. Vai ser uma solução boa. Falar, pô, Jocilei, obrigado por me ouvir, tamo junto, valeu. Então, por alguns momentos, por alguns dias e tal, eu vou esquecer, vou deixar para lá. Só que é como se eu pegasse uma vassoura e comece a varrer para debaixo do tapete. Aí eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, igual aquela música, né? Eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Aí vai ter uma hora que o tapete vai ficar gigante, porque toda a sujeira está embaixo do tapete. Aí eu vou tropeçar no tapete, porque toda a sujeira, toda a mágoa daquele rancor, daquele ódio, daquele ressentimento, eu joguei para debaixo do tapete. Ou seja, eu não curei, eu não tratei de fato, eu só escondi. Percebem? Aí, depois da mágoa, vem a raiva. A raiva surge da sensação de nos sentirmos o quê? Injustiçados. Puxa, tô com raiva. Isso eu já expliquei também na primeira aula, né? Envergonhados e humilhados. Quando estamos sob muito estresse, entramos em um modo de batalha que nos faz ficar mais violentos diante de situações a quais nosso cérebro passa a entender como perigosas. Lembra das ações e reações de cada emoção. Quando estamos com raiva, a gente fala coisa que não falaria em momentos de tranquilidade e a gente tem atitudes que seriam difíceis até mesmo de acreditar se a gente não tivesse vendo o nosso próprio corpo agir. Então, assim, quando você lembra do sequestro da razão, que a gente fala em psicologia positiva, quando você está dominada pela raiva, você entra num processo de sequestro da razão. Você não racionaliza para poder tomar atitudes. Você quer xingar, você quer realmente explodir, porque você sentiu que a sua dignidade foi afetada. Desse modo, implanta-se a raiva também. Então, seja como for, é importante a gente recuperar o quê? A razão. Se a minha razão foi sequestrada, eu respiro fundo e faço a tríade da inteligência emocional. Identifico, analiso e modifico. Quando você olha para uma situação, você consegue perceber o que se esconde por trás da raiva. É medo? O que te deixou com raiva? É culpa? Necessidade de aprovação, ou então de manipular outra pessoa, ou de ser reconhecido por alguém? É uma rejeição, algum sentimento de que você é incapaz, que você é impotente, que você realmente não tem energia para realizar seus sonhos? Por que você tem raiva quando alguém duvida da sua capacidade, por exemplo? Quando alguém fala, você não vai conseguir fazer isso. O que a sua raiva está camuflando? O que você pode aprender com ela? É forte, hein, gente? É forte. Ressentimento. A gente falou sobre isso, né? Quando eu uso o prefixo RE antes de uma palavra e tudo mais, a gente está querendo fazer isso duas vezes. Então, se eu atribuir o sentimento de tristeza, de mágoa, eu vou ressentir, ou seja, eu vou sentir duas vezes
esse sentimento. Então, quando eu guardo ressentimento, eu escolho sentir 2 vezes aquela coisa. Só que na maioria dos casos, o ressentimento não está associado a coisas boas, está associado a coisas ruins. Dificilmente nós vamos remoer sentimentos bons, ou seja, reviver, relembrar sentimentos bons. Porque quando acontece uma coisa positiva, lembra da alegria? Você conquista, te dá energia, acelera a sua frequência cardíaca, a sua corrente sanguínea, você comemora, você compartilha, você liga para as pessoas, faz um churrasco, enfim, você aproveita aquele momento, você desfruta daquele momento de alegria. E acabou, passou. Dia seguinte está lá de novo reclamando porque segunda-feira tem que trabalhar. Só que talvez o motivo pelo qual momentos desagradáveis voltem sempre à nossa mente seja o seguinte fato: a gente querer usar isso como moeda de troca contra aquela pessoa que nos deixou mal ou desejarmos conseguir a compaixão de outras pessoas. Então, quando eu guardo um ressentimento, ou seja, eu escolho sentir essa coisa ruim, de novo, é como se eu estivesse usando isso, uma carta, né, fora da manga, assim, uma carta escondida, uma moeda de troca, para a hora que eu puder, no momento oportuno, eu jogar na cara do Clemiro o que ele me fez de mal. Eu pegar e provocar ele. Eu consegui fazer isso de uma forma, o quê? De revidar, de eu chegar para ele e falar que, tipo, me dá, dá o troco por algo que ele me fez de ruim, vamos assim dizer. Ou então, puxa, cara, então, né, Jocilei, o Clemir fez aquilo comigo, puxa, nossa, eu tô tão chateado, isso me magoou tanto. Aí eu começo a me fazer de vítima, reclamar, beber, né, a mágoa, né, o copo de veneno falando pro Jocilei do Clemir que me magoou, e aí o que que acontece? Eu consigo a compaixão do Jocilei. Ele falou: Laurão, fica assim não, velho, tamo junto, é nóis, fica em paz, qualquer coisa me liga, amigo para essas coisas mesmo, eu sou seu brother, ou seja, eu estou conseguindo a compaixão de outra pessoa, porque eu estou ressentindo, eu estou remoendo, eu estou trazendo de volta um sentimento negativo que outra pessoa me trouxe, me fez causar. Aí a pergunta que eu faço é, gente, será que vale a pena realmente carregar um sofrimento só para que num próximo momento oportuno a gente possa usar isso contra quem nos magoou? Será que realmente vale a pena? De fato, essa não é uma atitude madura. Se eu sei que o ser humano é dual, se eu sei que o ser humano é luz e sombra, se eu sei que o ser humano acerta e erra, se eu sei que eu me conheço, eu me amo e eu me aceito do jeito que eu sou, natural que eu perdoe as outras pessoas. Natural que o outro seja dual também, luz e sombra. Me dê momentos de alegria e talvez momentos de raiva, de tristeza. Talvez as pessoas possam me ajudar bastante, me estendendo a mão, como talvez possa me fazer sofrer às vezes, mesmo que sem querer. Vale não, pelo contrário, nos faz sofrer ainda mais. Valeu, Clemir, é isso aí, cara. E vai sofrer mesmo. E aí eu vou contar aqui para vocês o porquê. Tristeza, falamos disso também. A tristeza é uma emoção que pode surgir tanto de estímulos externos como momentos de dificuldade, perda de pessoas queridas ou rompimento de algum relacionamento, quanto de estímulos internos também, que são as recordações e memórias que a gente viveu do passado. Então a tristeza ela vai proporcionar à pessoa que sente um momento de reflexão, de voltar o olhar para dentro de si mesmo e em meio ao turbilhão de sentimentos é a capacidade de se conhecer melhor. Autoconhecimento de novo, galera, a chave. Saber mais sobre os seus gostos e o que realmente lhe proporciona o tão desejado sentimento de felicidade. O que seria da alegria se não fosse tristeza? O que seria da alegria se não fosse tristeza? Fale para mim. Como que eu vou valorizar? Como que eu vou amar momentos de alegria se eu não sei o gosto da tristeza? Se a tristeza não existisse, o que seria da alegria? Então, de que forma que a tristeza surge no seu coração? Através de memórias e recordações do passado, lembra? Depressão, excesso de passado, ou por alguma dificuldade momentânea, por um momento presente. Porra, tô sem dinheiro para pagar tal conta. Ou aconteceu tal coisa, meu namorado, minha namorada terminou comigo. Ou eu briguei com os meus pais. Ou um parente meu morreu de Covid. Quais são a razão da tristeza que você tem no momento presente, nos dias atuais? Um dos pilares do budismo, quem conhece o Buda, sabe quem eu estou falando? O princípio, né, um dos pilares do budismo é o princípio de que tudo é passageiro na vida, tá? Tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins. Então, se as coisas estão ruins hoje, fica em paz, vai passar. Esse tempo vai passar. Ou seja, as coisas vão melhorar. Da mesma forma que se alguma coisa está muito boa na sua vida, fique em paz também, porque vai passar. Pode ser que piore ou pode ser que melhore ainda mais. Natural que seja passageiro. Então, tudo na vida é passageiro. Não se apegue
as dores do passado, galera. Não guardem mágoas, não coloquem essa mochila nas costas e fiquem andando anos e anos e anos se colocando como vítima. No sentido, me aconteceu, eu era criança e não sei o quê, ou fui mandado embora, ou eu fui traído, fui traída, sei lá, não sei o que aconteceu com você, qual é a dor que você carrega. Mas o perdoar é uma decisão interna de se desconectar da dor e não de esquecer o que aconteceu. O passado já existiu, não existe mais. Esquecer não tem como. Marcou, né? Sinapses neurais, teve um forte impacto emocional que marcou. Você acha que eu vou me esquecer de quando reprovei no vestibulinho? Nunca vou me esquecer. Eu lembro quanto eu chorei naquela prova. Eu lembro quanto eu fui criticado pelos meus amigos, quanto eu fui zoado. Mas ao invés de eu lembrar desse fato com um momento ruim, de tristeza, eu lembro desse fato com um tom de superação, de que realmente eu aprendi muito, porque tudo na vida a gente ou ganha ou aprende. Eu aprendi muito a lidar com as emoções. Ali eu já tive uma primeira experimento, né? Primeira experiência sobre lidar com as emoções em momentos de conflito. Passaram-se 15 anos, hoje eu dou aula disso. Olha que louco, cara, como as coisas estão ligadas. Então, além dos momentos de alegria e felicidade, a gente precisa de um bocado de tristeza, pois é ela que nos mostra e prova o valor e a beleza da vida. Orgulho. Olha só, orgulho é bacana, hein? O orgulho ele pode ser interpretado de uma forma negativa ou positiva. Então, um exemplo positivo é que, nossa, eu tenho muito orgulho do meu filho, eu tenho muito orgulho aí dos meus alunos que estão aqui hoje, firme e forte. Eu me orgulho da Elane, que está aqui, eu me orgulho da Tati, do Jefferson, da Samira, da Andrea, do Jocilei e do Clemir. E me orgulho também da Ana Vitória, que precisou sair, nos avisou e vai assistir a aula depois gravada. Me orgulho de outros alunos de outras turmas, eu me orgulho disso. Ou seja, olha que palavra forte no sentido positivo. Do que você se orgulha positivamente? Agora, o orgulho do lado negativo, que é usado a mesma palavra, é quando eu falo assim, eu sou melhor do que fulano ou ciclano. Eu sou superior, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais experiência de vida, eu sou mais rico, eu sou mais bonito. Então, quando você tem esse tipo de sentimento, de pensamento a respeito de alguém, é porque você está sendo uma pessoa orgulhosa. Então, o orgulho negativo ele vai levar ao quê? Ao egoísmo, criando assim um obstáculo no caminho do perdão. Quem é egoísta, ou seja, que pensa só em si, que é egocêntrica, que não tem empatia, que não pensa no coletivo, que não está nem aí para os outros, essa pessoa ela sempre vai ter um obstáculo na hora de perdoar alguém ou de se perdoar, né, de se sentir perdoada. Porque o orgulho ele pode fazer o indivíduo associar o perdão com o quê? Com a perda da sua dignidade, acreditando que conceder o perdão a alguém que te fez mal seria como se entregar. Então, se o Jocilei fala, viu, perdoa o Clemir lá, meu, ele pisou na bola, mas não foi tão grave assim. Eu, Jocilei, perdoar o Clemir, jamais. Eu vou fazer ele pagar tintim por tintim que ele me fez sofrer, cara. Nossa, você vai ver, vou revidar. Aí você vai trazendo o orgulho, a raiva, o ódio, o rancor, o ressentimento, tudo isso que a gente já está falando, já pensando, já meio que arquitetando aí um momento futuro aí de eu revidar isso daí. Porque, Jusilei, se você fala para eu perdoar o Clemir, cara, imagina, você tá louco, é que não foi com você, né, meu? Olha como a gente se defende em todos os quesitos, em todos os exemplos que eu tô dando. O Josilei deve estar dando risada aí, conforme eu tô brincando aí, usando os dois como exemplo aí. Então, o orgulho, ele vai associar o perdão com a perda da minha dignidade. Eu vou falar, pô, Josilei, se eu perdoar o Clemir, eu não sou mais digno. Quer dizer, então, que eu tô me entregando pro cara. Tá bom, vai, tudo bem, eu perdoo, fique em paz, é nóis, estamos juntos. Acho que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu tenho dignidade, eu sou homem. Olha só o que o orgulho faz a gente ficar cego, faz a gente realmente entender coisas que não são procedentes. E esse orgulho negativo ele deve ser substituído pelo quê? Pela humildade. Afinal, o perdão não é uma concessão à nossa custa para o outro que merece ou não merece ser perdoado. Olha que lindo isso, cara. O perdão não é uma concessão à nossa custa, ou seja, eu não estou pagando para o outro, mesmo se o Clemir mereça ou não mereça o meu perdão. É uma concessão para mim mesmo, cara. O perdão é para mim, velho. O perdão é uma concessão para nós mesmos, para que eu me desvencilhe de sentimento que atrapalha a minha própria vida. Vai passar 10 anos, eu vou encontrar, sei lá, vou encontrar a Andrea, vou encontrar o Jefferson, a Tati. Puxa, Laura, lembra 10 anos atrás você deu uma aula, tudo. E aí, você está falando com o Clemir? Aí eu falo, nossa, até hoje eu carrego mágoa desse cara, nossa, não posso nem ouvir o nome dele, não sei o que e tal. Ou seja, eu vou levar isso para o resto da minha vida até quando?
Aí vocês vão falar assim, nossa, puxa, encontrei o Lauro depois de 10 anos, querendo saber como ele tá. Ele vive falando daquela briga que ele teve lá com o Clemir. O cara não anda, não vai para frente. Ou seja, se eu perdoo alguém que me magoou, alguém que não atendeu às minhas expectativas, alguém que me decepcionou, significa que eu estou perdoando a mim mesmo. Ou seja, o perdão é para mim em primeiro lugar, é uma concessão que eu faço, é um bem para mim em primeiro lugar, não ao outro. Quando eu deixo de beber o copo de veneno, que é a da mágoa, que é de ficar ressentindo, remoendo coisas negativas de alguém, quando eu deixo de tomar esse copo, o veneno ele deixa de fazer mal para mim porque eu não estou mais ingerindo. Então, quando eu me afasto desse copo, eu realmente não quero mais tomar, é uma decisão interna de que eu não quero mais sofrer, eu não quero mais carregar a dor, a mágoa, a decepção do que o meu pai fez comigo, do que minha mãe fez comigo, do que meu professor fez comigo, do que meu namorado fez comigo, do que meu sócio fez comigo, do que o ladrão fez comigo. Eu não quero mais carregar essa mágoa, eu não quero mais viver essa dor, eu não quero mais carregar esse orgulho negativo. Eu perdoo. A forma de você se vingar de alguém que te magoou, olha, ninguém vai ensinar você se vingue de alguém que te magoou, né? Mas a forma de vingança é perdoar. Perdoa essa pessoa que te fez mal. No fundo do coração, perdoe. Perdoar é uma decisão interna de você se desconectar da dor. Então, imagina a pessoa que te fez mal e, de repente, eu encontro o Clemir um dia numa festa, tá lá, eu jocilei com eles lá, tomando uma cerveja, conversando, e aí eu chego, dou um abraço no Clemir, fala, Clemir, beleza, cara? E aí, tranquilo? Aí ele vai falar, pô, Laurão, desculpa, desculpa do quê, mano? Nem lembro de nada, relaxa, tá tudo certo, tá tudo em paz. Eu já perdoei antes mesmo do Clemir pedir perdão, porque eu sei que o perdão é para mim. Então, eu não vou mais tocar no assunto, não vou remoer, fica em paz, Clemir, tá tudo certo. E eu sigo a minha vida em paz, em pleno, e deixo que o Clemir seja livre dessa culpa também. E faz com que ele siga o caminho dele em paz, livre e relax. Beleza? Estão gostando, gente? Estão aprendendo aí? Tá curtindo? Não tá chato? É um assunto, né, delicado e tal, mas espero que vocês estejam curtindo aí. Aí agora, finalizando a aula, a gente vai falar sobre 10 etapas como o perdão. Vou até pegar aqui um livrinho de cola aqui para fazer umas perguntas para vocês. E vamos lá. Agora é tarefa. Permissão para perdoar. 10 etapas como ao perdão. Qual que é a primeira? Permissão para perdoar. Pegando o celular que caiu aqui no chão. Ai, ai. Vamos lá. Só um minuto. Tem tanta coisa para fazer aqui. Primeiro passo, permissão para perdoar. Dar o primeiro passo é questão de querer. Desse jeito, o primeiro movimento rumo ao perdão é se permitir a perdoar, seja qual for o tipo de perdão. Seja qual for o tipo. Um abuso, um assédio, um roubo de dinheiro, sei lá, dos mais simples aos mais trágicos, cara. Perdoar, se vocês assistiram ao filme A Cabana, quem já assistiu o filme A Cabana? Eu não vou contar o que acontece, mas assim, é uma decisão de perdão muito forte, cara. Quem não assistiu, procure assistir A Cabana, procure ver o vídeo na internet, alguma coisa assim, é muito forte. Então, dar o primeiro passo é questão de querer. Desse jeito, o primeiro movimento rumo ao perdão é se permitir perdoar. Ou seja, você tem que colocar uma chave na sua cabeça, tá bom? Eu aceito perdoar. Eu tomo essa decisão, eu me permito a perdoar a mim mesmo, a perdoar as pessoas, eu me permito a isso. Isso nos liberta de sentimentos ruins, lembra do copo de veneno, inclusive de estresse, cortando o vínculo que você possui com aquele que te magoou, com a situação que te feriu. Ou seja, eu perdoando o Clemir, eu não vou ficar mais bravo quando eu ouvir o nome dele ou quando eu conhecer um outro Clemir na minha vida. Vai aparecer Dene Clemirs que eu vou conhecer. Então, isso vai me libertar desse sentimento ruim. E eu só vou lembrar dos momentos bons que eu vivi com ele. Permitir que o perdão aconteça é a decisão de não querer sofrer mais. Escrevam aí no chat todos vocês aí. Permitir que o perdão aconteça é a decisão de não querer sofrer mais. Escrevam aí no chat. Escrevam aí que eu quero ver vocês escrevendo isso. Permitir que o perdão aconteça é a decisão de não querer sofrer mais. Vou pegar a minha água aqui, só um segundo. Vão escrevendo aí que eu quero ver o chat. Me dá um minuto, só vou levantar aqui na cozinha e pegar água. Escrevam aí. Cadê o chat? Cadê o chat? Já voltei. Cadê o chat? Quero ver.
ligando a câmera de novo. Deixa eu ver esse chat. Lemir, permitir que o perdão aconteça é a decisão de não querer sofrer mais. Jefferson, permitir que o perdão aconteça é a decisão de não querer sofrer mais. Andrea, permitir que o perdão aconteça é a decisão de não querer sofrer mais. Elane, permitir que o perdão aconteça é a decisão de não querer sofrer mais. Josilei, permitir que o perdão aconteça é a decisão de não querer sofrer mais. Tati Borges, permitir que o perdão aconteça é a decisão de não querer sofrer mais. Ponto. Simples assim. Então, vocês estão escrevendo isso, vocês estão se permitindo nessa decisão de não sofrer mais pelas coisas que aconteceram na sua vida. Quem quer ser livre de dores do passado? Levanta a mão para eu ver. Quem realmente quer se tornar uma pessoa livre de mágoa, de ressentimento? Hoje você adquiriu conhecimento sobre tudo isso. O que é ressentimento, o que é ódio, o que é rancor, o que é mágoa. A partir do momento que você tem clareza, conhecimento sobre como funcionam as emoções, que foram a primeira aula que a gente fez, como que você pode se tornar uma pessoa de destaque, se relacionando melhor com as pessoas, tendo produtividade e alta performance. E agora, sabendo se relacionar com mágoas do passado, cara, vocês têm noção do que vocês estão aprendendo hoje? Quantos anos eu levei para aprender isso? E tantas pessoas até hoje não aprenderam? É muito forte, cara. É muito forte. Eu tô emocionado, velho. Segundo passo, aceitação de si mesmo. Na oração do Pai Nosso, dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas ofensas, ou seja, que as pessoas perdoem as nossas mancadas, as nossas pisadas na bola, os nossos momentos de fraqueza, que as pessoas perdoem as nossas desconfianças, que as pessoas perdoem as nossas atitudes impensadas, que as pessoas possam perdoar momentos que a gente não agradou a elas. Assim como eu também perdoo a pessoa que me feriu, a pessoa que me magoou, a pessoa que me deu um calote, a pessoa que não fez o que tinha que ser feito, o meu colega de trabalho, o meu chefe que me demitiu. Por muitos anos eu fiquei guardando mágoa dos chefes que me demitiram das empresas que eu trabalhei. Eu já fiz sociedade com pessoas que não me pagaram direitinho, ou até que me roubaram. Só que se eu ficar carregando essa mágoa, vai fazer mal para mim ou para eles? Vai fazer mal para mim. Então, se na oração do Pai Nosso já diz isso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, significa que a nossa capacidade de perdoar está ligada também com o quê? Com o desejo de sermos nós mesmos, com o desejo que a gente tem de ser perdoado pelos nossos erros. Como que eu posso obrigar alguém a me perdoar se eu não perdoo o outro alguém? Como que eu posso querer que alguém me dê algo que ela não tem para dar? O entendimento de quem somos é importantíssimo para que possamos saber o motivo dos sentimentos ruins, a origem de tanta raiva e dor, para que assim possamos expressá-los da melhor forma. E uma pergunta que eu fui lá e acabei esquecendo de fazer, aqui no primeiro passo que a gente fez, deixa eu voltar um slide aqui. A pergunta era, de 0 a 10, galera, que nota você atribui à liberdade que tem se dado para perdoar? Digita no chat aí, de 0 a 10, sobre ainda a permissão de perdoar. Vocês escreveram que permitir que o perdão aconteça é uma decisão de não querer sofrer mais. Ok. Coloca no chat aí, de 0 a 10, que nota você atribui à liberdade que você tem se dado para perdoar nos dias de hoje? 8,5. 9, 6 e 7. Legal. Essas perguntas de notas é justamente para você entender quanto que você está disposto a perdoar as pessoas. Então, se a sua nota 6, 7, 8, independente do número que você colocou, atribuiu na sua nota, significa que você já tem clareza de onde você está e o que você pode fazer para seguir adiante. O nosso amigo está no celular da Samira. Falei de você um pouco mais cedo antes de entrar, meu querido. Senti sua falta aqui. Vamos lá, o segundo passo, a gente falou de aceitação de si mesmo. Então, como eu já expliquei, a pergunta que eu faço é, de 0 a 10, que nota você atribui à sua capacidade de se aceitar apesar dos seus próprios erros? O quanto você se aceita, o quanto você se ama, o quanto você se conhece, o quanto você aceita quem é você? De 0 a 10, que nota você atribui à sua capacidade
de se aceitar, apesar dos seus próprios erros. Digitem a nota aí. Essas notas é para você entender realmente que nível que você está, para te trazer clareza. Puxa, legal, tô com 7. Bacana. Outra pessoa que mandou 7. 8. Legal. Mas tenha certeza, essa nota está correta? Essa nota é assim mesmo que você se vê? O que você pode fazer para chegar a 10? O que você pode fazer para melhorar isso daí na sua vida? Terceiro passo, diálogo interno e foco no perdão. O que isso significa? Quem nunca ficou pensando, ponderando prós e contras e todos os pontos de vista, né? Esse é um passo que leva ao perdão, pois com esse diálogo interno, você consegue transformar os sentimentos ruins em energia positiva e lhe dá impulso para continuar a caminhar a sua trajetória em paz. Em paz. O ódio e o ressentimento são sentimentos que podem nos destruir a longo prazo, gente. Quanto mais você fica remoendo dores do passado, isso vai destruir você mesmo. E eu sei porque eu sou prova viva disso, de coisas muito ruins que me aconteceram na minha família. Eu já contei para vocês que eu não conheço meu pai biológico. Meu pai biológico abandonou minha mãe, mesmo com 5 anos de namoro, eles eram noivos e tal, ela engravidou, ele deu no pé. Não foi um caso de balada que ela conheceu na noite, engravidou sem saber quem é o pai. Não, eles tinham um relacionamento sério. E na hora que ele descobriu a paternidade, ó, tô grávida, ele falou, ó, toma que o filho é seu. Ele nunca me carregou no colo, eu nunca ouvi a voz dele, eu nunca vi ele pessoalmente. Sei quem é, descobri depois. Minha mãe sempre soube quem foi a pessoa, obviamente, como eu falei, eles tinham um relacionamento. Mas eu nunca quis contato, nunca quis convívio. E hoje eu tenho 31 anos de idade e eu nunca falei com meu pai, eu nunca peguei na mão do meu pai, eu nunca recebi R$ 1 de pensão do meu pai biológico. Só que ao invés de eu me vitimizar, falar, não tenho pai, fui um abandonado, eu sou um cara rejeitado desde a infância, não sei o quê, eu sempre atribuí o seguinte, por falta de um pai eu tenho duas mães. Só que eu tive o meu pai, que é meu pai de criação, que é o meu avô, esposo da minha avó. E até esses dias eu postei foto deles aí do Covid. Então, os dois senhores que às vezes eu posto foto são meus avós, biologicamente falando. Mas eu os trato, os respeito, os considero, os vejo como pai e mãe. E a minha mãe, que é a Fernanda, ela é minha mãe biológica e eu respeito e amo e dou minha vida por ela. Ela é minha mãe de fato. Mas quem que teve o convívio comigo desde criança são os meus avós. Eu fui aquele filho único criadão com a avó. E muito bem criado, graças a Deus. Então, tudo acontece na vida com a sua percepção. Eu poderia ficar me vitimizando, falando, me colocando de coitadinho, porque meu pai não me assumiu, ou então eu poderia realmente me aproximar cada vez mais das minhas mães e tal, me orgulhar por ter essa oportunidade de ter duas mães, né? E até hoje, mesmo aos 31 anos de idade, meus pais com 70 e poucos anos ainda estão vivos. Meus pais, tá vendo? Não consigo falar meus avós. Os meus avós ainda estão vivos. Então, o ódio e o ressentimento, eles são sentimentos que podem nos destruir ao longo prazo. Por isso que é preciso manter o foco no perdão, para não permitir que esses sentimentos se acumulem cada vez mais. Então, quando você tem foco no perdão, temos que lidar com nossos bloqueios mentais. Parabéns, Lauro, isso é raro. Obrigado, Samira, valeu. Valeu, Samuel, tamo junto. Quando a gente foca no perdão, por que a gente foca? O que é foco mesmo? É o poder de dizer não às coisas que te atrapalham. Então, se eu foco no perdão, significa que eu estou dizendo não à mágoa, que eu estou dizendo não ao ressentimento, que eu estou dizendo não às coisas negativas. Por isso que eu estou focado no perdão. E a pergunta que eu faço para vocês agora é, no terceiro passo, de 0 a 10, que nota você atribui à sua disposição, o quão disponível você é para refletir sobre os seus sentimentos negativos em relação a diferentes pontos de vista, a fim de transformá-los em perdão? Meu exemplo de vida aqui. Eu não vou buscar justificativa, alternativa ou querer entender o porquê meu pai teve essa atitude, meu pai biológico. Ele teve porque teve. Aceito. Fazer o quê? Eu não tenho que as coisas acontecem comigo, não importa. O que importa é como eu reajo às coisas que acontecem comigo. Então, olhando para a sua vida, de 0 a 10, escreva se você quiser no chat. Se você não quiser, tá tudo bem. Mas escreva num papel, reflita sobre essas perguntas, gente. De 0 a 10, que nota você atribui? Estou repetindo aqui, Clemer. De 0 a 10, que nota você atribui à sua disposição para refletir sobre os seus sentimentos negativos em relação a diferentes pontos de vista, a fim de transformá-los em perdão? Ou seja, você vai olhar o fato negativo que aconteceu na sua infância, na sua vida, com outro olhar, com outro ponto de vista.
para que você foque no perdão. Então, ao invés de eu ficar olhando para o meu pai biológico como um pilantra, um sacana, um mulherengo, um cara que saiu, não assumiu responsabilidade e tal, eu posso olhar ele, ele estava inseguro, ele era uma pessoa jovem, com 21 anos de idade, que engravidou a sua noiva e que não teve coragem o suficiente para enfrentar a decisão de um casamento e de criar um filho. Não fica mais leve, gente? Fica ou não fica? Fica mais fácil perdoar desse jeito? O perdão é para ele ou é para mim? É para mim. Sou eu que quero me desvencilhar desse desgosto, dessa dor. Então, se o perdão é uma decisão interna, cabe a mim mesmo fazer algo para que isso mude. Faz sentido ou não? Show, né? Quarto passo. Entenda o objetivo do perdão. Quem nunca ficou pensando... não, desculpa. O perdão não é apenas aceitar o erro do outro. Perdão é a ação daquele que perdoa. É algo que vem do mais profundo do ser e não de fatores externos. Então, o perdão que acontece, eu não estou aceitando o erro dessas pessoas que me magoaram. Tive problemas com meu tio também, que me falaram coisas muito ruins, muito difíceis de ouvir. Mas eu não estou aceitando o erro que eles fizeram. Eles erraram. Mas o ser humano não é dual, gente. O ser humano não é luz e sombra. O ser humano não é capaz de acertar, de errar, de tudo. Então, se eu me conheço, se eu sei do meu valor, eu não vou permitir que outras pessoas me coloquem para baixo. Eu não vou me permitir me sentir inferior a outra pessoa. Seja ela meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, minha esposa, meu esposo, seja ela a pessoa quem for. Então, o perdão é a ação daquele que perdoa. Ponto final. É algo que vem de dentro de você e não de coisas externas. Eu vou perdoar porque se eu perdoar, eu vou emagrecer. Olha o exemplo idiota que eu estou dando, mas assim, não tem nada externo que faça você perdoar. Lembra que eu brinquei? O Josilei falou, perdoa o Clemir lá. É um fator externo, eu estou recebendo um comando de alguém de fora. Isso não vai fazer eu perdoar. O Josilei pode implorar para perdoar o Clemir, que eu não vou perdoar o Clemir. Mas se a partir do momento que eu decidi perdoar o Clemir, aí pronto. O benefício do perdão, galera, ele é todo voltado para aquele que perdoa. O benefício é sempre para você que perdoa a pessoa que te magoou internamente, livrando dos sentimentos nocivos, das emoções negativas e transformando vida de sofrimento em uma vida muito quê? Muito mais leve. E olha que bacana. Existem estudos científicos que afirmam que nutrir sentimentos negativos podem ter relação com inúmeras doenças, como depressão e até mesmo o próprio câncer. Fala aí, Samira e Samuel, o casal 20 da turma, levantou a mão, pode perguntar. Então, Samuel, eu acho assim que essa questão de perdão é muito séria mesmo, né? Porque o que eu mais vejo todos os dias são as pessoas perdoando da boca para fora, né? Eu acho que Sim. a outra pessoa pode se sentir bem por ter o perdão, porém a própria pessoa que recebeu um ato assim que foi ruim para ela, ela vai tornar isso uma coisa negativa e nunca vai se perdoar. Então, acredito que tem vários fatores do perdão, né? Como você está dizendo. E muito obrigado por essa aula, estou achando muito produtiva. E vou rever ela de novo, porque eu não estou conseguindo seguir ela certinho, tá? Que massa, cara. Obrigado aí pelo seu reconhecimento, meu queridão. Obrigado mesmo de coração. E sim, as pessoas falam muito, perdão da boca para fora, me desculpa, etc e tal. Mas aqui, o diálogo que a gente está falando é o seu nível de perdão para o outro que te magoou ou para você mesmo quando você pisou na bola. Tipo, eu estudei para caramba e não consegui passar na prova que eu queria, mas eu me perdoei sobre essa falha, sobre esse erro, porque na época eu não tinha conhecimento de inteligência emocional. E tá tudo bem. Eu aceito. Lembra da aceitação, da lei da aceitação? Se eu aceito, tá tudo bem. Se eu ficar remoendo coisas negativas da minha vida, dos meus traumas do passado, por ter sido um filho rejeitado pelo pai antes mesmo de ter nascido, por problemas de relacionamento com o meu tio, que é irmão da minha mãe, problemas graves. Quanto mais eu fico remoendo isso, isso faz mal para mim. Eu vou querer ter um câncer lá na frente? Eu vou querer ter outro tipo de doença lá na frente? Porque eu fico trazendo, eu fico revivendo negativas no meu momento presente? E a pergunta de entender o objetivo do perdão, qual é o objetivo, qual a finalidade de eu perdoar as pessoas? E está aí o benefício. É para que eu possa cultivar sentimentos bons, sentimentos saudáveis e não nocivos para a minha saúde mental. Para que eu sei que o benefício do perdão ele é voltado para mim mesmo.
tá? De 0 a 10, que nota você atribui à sua disposição atual para os movimentos do perdão? De 0 a 10, que nota você atribui à sua disposição atual para os movimentos do perdão? Quinto passo. A dor que você sente, viva o aqui e o agora. A dor que você sente no momento presente, ela é causada pela interpretação que você fez de algo no passado. Não permita que no seu presente permaneça o sofrimento de algo que já aconteceu. O passado já se foi, portanto, permita-se viver no presente com foco no futuro. A memória do passado reforça as dores pela ausência de perdão. A memória do passado reforça as dores pela ausência do perdão. Quanto menos reativarmos as dores do passado, mais estaremos vivendo o tempo presente. Ou seja, eu me lembrei várias vezes aqui do fato com meu pai biológico, do fato de eu ter reprovado no vestibulinho lá no primeiro colegial, das brigas com meu tio. Mas eu não fiquei remoendo, não fiquei revivendo, não fiquei ressentindo as dores que isso me fizeram. Eu trouxe exemplos para você. Então, a memória do passado reforça as dores. Se eu focar na dor que aquilo me causou, eu vou viver de depressão. Eu vou viver um momento presente com excesso de passado. Agora, eu lembrar de um fato que eu ressignifiquei e que eu realmente liberei o perdão, que eu me curei por algo que eu sei que estava fazendo mal somente a mim, porque eu vivia bebendo um copo de veneno, aí eu posso falar desse passado tranquilamente, que eu não me permito mais sofrer por isso, porque foi ressignificado, foi perdoado. Eu estou livre de qualquer sentimento de culpa, de qualquer responsabilidade por algo que me aconteceu, que outra pessoa me feriu, me magoou. Então, a dor que você sente hoje no momento presente é porque você teve uma interpretação negativa e porque você ainda não perdoou esse fato que te aconteceu no seu passado. Então, não permita que no seu presente permaneça o sofrimento. Permaneça a experiência, mas não o sofrimento. O que você aprendeu com isso? Né? Então, se o passado já foi, viva hoje, no presente, focando onde? No futuro. Lembra da visão de futuro. Então, eu não posso ser ansioso, eu não posso ter excesso de futuro, mas eu tenho que ter ações contundentes no meu dia de hoje para que o meu futuro seja melhor. Eu tenho que pagar o preço de ficar aqui 2 horas assistindo uma mentoria, pagando dinheiro toda segunda-feira, fazendo tarefa diária, estudando para o meu vestibular, indo trabalhar de manhã e à tarde, como aprendiz do CIE, fazer o que eu tenho que fazer, porque eu quero um futuro melhor lá na frente. Então, você está fazendo no hoje algo que você vai colher lá na frente. Todo esse conteúdo que vocês estão aprendendo, aplicando no seu dia de trabalho, na sua família, e principalmente a aula de hoje, cara, eu estava super contente e não posso usar o termo ansioso, mas eu estava realmente assim na expectativa de acontecer esse encontro com vocês, porque essa aula mexe muito comigo, velho. Essa aula é muito forte, é muito importante. Então, quanto menos você reativar as dores do seu passado, né, reviver, ressentir, mais você estará vivendo o quê? O tempo presente, que é a única coisa que a gente tem, né, gente? É o tempo presente. E a pergunta do quinto passo é, de 0 a 10, que nota você atribui à sua capacidade de se desligar do passado em busca de viver o tempo presente? O quanto você vive no tempo presente? O quanto você está disposto a se desconectar das dores do passado de 0 a 10? Vamos que vamos. Tá acabando, gente, tá acabando. Sexto passo. Só tem 250 passos, tá? Esse é o sexto. Brincadeira, são 10. Sexto passo, permita-se ressignificar. Já expliquei isso várias vezes. Viver uma vida plena e saudável em todos os aspectos só é possível através da ressignificação e do perdão. O que é ressignificação mesmo, gente? É atribuir um novo significado a um fato. Eu atribuo um significado diferente, ou seja, um significado positivo, a algum fato negativo que me ocorreu. É preciso um esforço consciente para perdoar. Lembra que o perdão é uma decisão interna de se desconectar da dor? Então você tem que tomar consciência disso. Por isso que eu pedi para vocês digitarem no chat. Eu decido perdoar para me sentir livre. Um esforço não de esquecimento, mas de ressignificação. Eu lembrei dos assuntos, mas não esqueci. Só que eu não lembro das dores. Eu ressignifiquei essas dores em que? Em aprendizado. Então, ressignificar significa você ser capaz de criar novas formas de ver e interpretar acontecimentos do passado negativo, né? De ver e interpretar esses acontecimentos e de atribuir novos significados a essas nossas experiências. Tudo que eu falei aqui. E qual que é a pergunta do sexto passo, gente?
De 0 a 10, que nota você atribui à sua capacidade de ressignificar situações? O quanto você é capaz de ressignificar os seus momentos negativos, as suas brigas, conflitos emocionais que você viveu, seus traumas, suas mágoas? Entendendo que ressignificar não significa esquecer. Ressignificar significa atribuir um novo significado a um fato, a um momento, a um conflito. Ressignificar não é esquecer. Ressignificar é atribuir um novo significado. De 0 a 10, que nota você daria para isso? Sétimo passo. Pense positivo. Alguém levantou a mão ou não? Então vamos lá, sétimo passo. Não, lembra da PMP, né? Programação Mental Positiva. Não olhe apenas para o erro, encare-o também como uma forma de aprendizado. Busque entender como que ele te levou a novos caminhos e como ele pode te ajudar a atingir as suas conquistas, os seus objetivos e tudo mais. Volte sua mente também para as suas conquistas. Quem que falou isso? Foi, acho que o Clemir, né? Sua trajetória de vida e nunca se esqueça de honrar sua própria história. Quando você se conhece, você honra e respeita, você honra a sua história. Então, quando você tem a possibilidade de pensar no passado por uma coisa negativa e ruim, você pode mudar esse pensamento de forma de pensar negativa, passar a pensar de forma positiva. Lembrando o quê? Das suas conquistas, das suas vitórias, dos seus momentos felizes. Então, ao invés de eu pensar que não deu certo eu passar na prova porque eu chorei, porque eu fiquei nervoso, tinha só 14 para 15 anos, eu estava pressionado, blá, 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 eu penso que foi a partir daí que eu comecei a trabalhar numa escola particular, onde eu conheci novos amigos e onde eu pude ter o meu primeiro emprego com 15 anos de idade. Eu ganhava R$ 70 por mês, tá? Que era só o vale-refeição. Eu não pagava a escola, que na época, sei lá, eram uns R$ 300 por mês. Em 2005, R$ 300 era muito dinheiro, era como se fosse, sei lá, uns 700, R$ 800 hoje, eu acho, há 15 anos atrás. Então, eu não pagava os R$ 300 de mensalidade, mas também não recebia. Eu recebia de que forma? Estudando, né? Eu só ganhava exatamente 68 ou R$ 70, que era o vale-transporte, vale-refeição lá. Olha como o mundo era. E eu fiz isso dos 15 até os 18, até eu entrar na faculdade. Eu não recebia dinheiro, mas eu também não precisava pagar a escola. Bolsista é assim. Então, eu olho para o lado positivo. A experiência que eu tive de trabalhar no colégio, de conhecer pessoas, de ter amigos dessa época até hoje. Eu postei nos stories semana passada, na quinta-feira, eu fui comer um pastel na feira com 2 amigos meus que eu conheci lá. E a gente tem amizade desde então. Olha só como a gente ressignifica as coisas, a gente consegue olhar as coisas positivas de alguns fatos. Se eu tivesse sido aprovado na prova, eu nunca teria entrado nesse colégio, nunca teria vivido o que eu vivi lá dentro. Então, busque sempre o lado bom de todas as coisas, inclusive o seu lado bom. Tenha confiança e otimismo. Mesmo que você se decepcione, seja resiliente. Você já sabe o que é resiliência, eu já não preciso repetir. A cada queda, levante, sacuda a poeira e dê a volta por cima. Sétimo passo, a pergunta é: de 0 a 10, que nota você atribui à sua positividade? Seja sincero e atribua uma nota considerando se você reforça mais a positividade ou a negatividade. De 0 a 10, que nota você atribui à sua forma positiva de vida, à sua positividade? Seja sincero e atribua uma nota considerando se você reforça mais a positividade ou mais a negatividade. Nota 10 aí do Samuel. Você levantou a mão, você quer falar alguma coisa ou foi aí pelo texto, Samuca? Então, eu queria falar sobre isso que você falou, da gente, às Por vezes, favor, contribui com a galera aí, mano. Assim eu molho a garganta aqui um pouco. do lado bom das coisas, né? Eu, um ano atrás, antes dessa pandemia chegar, o meu desejo era muito de estudar na escola federal, né? E eu não consegui, infelizmente, eu não consegui. Eu fiquei me cobrando muito, né, por não ter conseguido. Só que assim, eu sempre olhei pro lado bom. Sempre falei assim, não, pera aí, eu vou conseguir uma coisa melhor. Se não chegou de acontecer isso, uma vez eu tomei uma bronca da Samira, né, de auto perdão, da gente se perdoar também às vezes. Sim. E eu peguei e levei. Hoje eu apareci uma proposta de emprego muito melhor. E se eu tivesse passado muitas vezes, não teria todas as oportunidades que eu tive hoje. Então, acho que isso também, independente se a pessoa passasse na escola ou não, também acredito que às vezes as coisas não dão certo, né? Como a gente planeja. Mas o principal é o lado positivo. Tipo, muitas vezes a gente reclama demais, né? E Também. isso causa negatividade.
Acho que quando você vê as coisas, mesmo acontecendo assim, tipo, hoje eu comi arroz e feijão e ovo, não teve carne, mas você fala, não, pelo menos eu tive arroz, feijão e ovo. E tem gente que não tem. Você vê o lado positivo, assim, você vê É a o lado gratidão melhor. que envolve também, né? É humildade e Verdade. gratidão, né, irmão? Sim, verdade. Então, eu acho isso muito incrível. Eu acho que isso ajuda em todos os lugares que eu entro, assim. Não tem isso no momento. Você tem que saber que você não tem aquilo que você quer no momento. Mas quem sabe daqui um mês, quem sabe daqui dois, quem sabe daqui três. Então, se você vê as coisas boas hoje, no pouco, quando você tem o muito, eu acho que a sua positividade só aumenta, ela não diminui. Entendeu? Era só isso Perfeito. mesmo. Se você achou alguma coisa errada aí, pode me corrigir fazendo. Maravilha. Ó, o Jocilei já falou aqui, ótima colocação do Samuel. Clemir também falou perfeito. Cara, palmas pro Samuca aí, velho. Valeu aí, gente. Por favor, comentem aí. Vocês ensinam as outras pessoas com as suas formas de enxergar cada slide que eu passo aqui, cada conteúdo. E é muito importante porque dessa forma vocês me ensinam também. Eu aprendo demais com vocês. Oitavo passo, que a gente já está indo para 2 horas de live. Se deixar, eu fico até meia-noite tranquilo. Tranquilo, fico até meia-noite. A não ser que o síndico aqui do prédio me mande embora, os vizinhos começam a reclamar porque eu falo alto. Mas vamos lá. Oitavo passo, gente. Viver com amor. Tire o seu foco da pessoa que te causou mágoa e do incômodo guardado dentro de si. O ódio vai te cegar e fazer com que você não perceba o mundo de forma inteligente, de forma racional. Esteja disposto a receber e a transmitir mais amor. Quanto mais amor damos, mais amor recebemos. O amor ele exige dedicação e comprometimento e oferece em troca os mais belos frutos que podemos colher nesta vida. E a pergunta do oitavo passo do caminho do auto-perdão é qual? De 0 a 10, que nota você atribui à sua disponibilidade de amar? Amar as pessoas, fazer o bem sem saber a quem, contribuir com a evolução de outras pessoas através da sua mensagem, através do seu conhecimento, do seu conteúdo. De que forma você, de que nota você atribui a sua disponibilidade de amar e de ser amado? Já adorei um 10 aqui, é isso aí. Se pudesse colocar 11, eu colocaria 11. Quem está com menos que isso, vamos trabalhar esse auto-amor, essa autocura, esse autoconhecimento, entender o significado do amor, entender o significado do perdão, assistir essas aulas quantas vezes precisar, porque eu vou subir no YouTube essa aula de vocês, a gravação, ler os slides, fazer pesquisas. Gente, ouse ir além que o poder lhe será dado. Ouse ir além e você vai realmente colher resultados. Não se limitem às aulas daqui, não se limitem a mim, busquem outras pessoas especialistas na área e me procurem se tiverem alguma dúvida, estou à disposição para ajudar. Mas olha só, o nono passo, busque aprendizado. Será que eu conheço conteúdo ou não? Nono passo, procure compreender que ninguém é perfeito. A gente já falou sobre isso, inclusive você. Você também não é perfeito, aceita que dói menos. Então, usar os aprendizados gerados por situações complicadas e que geram em nós sentimentos negativos é uma forma de nos manter abertos à reparação dos erros. Então, se eu entendo que esse aprendizado que aconteceu, que foi criado na minha vida por uma situação delicada, por uma situação complicada, que eu tive um aprendizado, isso gera em mim sentimento negativo. Beleza, eu sei disso, é natural, eu tive um forte impacto emocional. Só que é uma forma de eu me manter aberto para reparar esses erros, ou seja, de eu corrigir, de eu perdoar, de eu me livrar, de eu me libertar dessa dor. Então, veja que em cada decepção existe uma oportunidade de aprender. Veja em cada decepção uma oportunidade de aprender a lidar com as suas adversidades, de se auto-perdoar, ou seja, perdoar a si próprio e perdoar o próximo. Quando buscamos o aprendizado, o espaço para o perdão se constrói naturalmente. E a pergunta do nono e penúltimo passo é: de 0 a 10, que nota você atribui à sua capacidade de aprender com situações adversas? Situações que você não gosta, que você não aprecia. Que nota você dá para aprender com situações adversas, de 0 a 10? Pensem aí. Perguntei um negócio para o meu chefe, para o meu colega de departamento do trabalho. Ele foi grosso, ele não me explicou direito, ele falou no sistema, clica aí, se vira. Busque aprendizado, busque outras formas, procura no Google, fala com outra pessoa de outro departamento, dá seus pulos. E o último slide. Infelizmente acabou. É tão gostoso o momento que eu passo com vocês, cara. É tão da hora. Puxa, de verdade, mano. Por mim ficava mais tempo.
10º passo, seja verdadeiro. Admita suas falhas. Perdoe-se, em primeiro lugar. Peça perdão àqueles que você magoou, pede desculpa. E dessa forma você se liberta e permita que o outro seja livre também. Então, se alguém aqui da live algum dia não gostou de alguma explicação, ficou algum slide faltando uma pontuação, um erro de português, se eu demorei para responder alguém no WhatsApp, estou pedindo perdão aí para vocês. Porque dessa forma eu me liberto e deixo vocês livres também. Entende? Eu não vou procurar desculpa ou justificativa para admitir minhas falhas. Eu não vou querer te explicar, eu fiz isso por conta daquilo. Eu coloquei a cor azul porque não sei o quê. Eu estou usando a fonte Arial, tamanho 14, em negrito. Não vou ficar dando desculpa, justificativa ou argumentos. Eu simplesmente admito. Puxa, eu vi hoje aqui alguns erros de português. Faltando, eu não sei se vocês repararam, talvez vocês nem tenham visto, mas eu reparei 2 slides que faltou uma letra. Erro de digitação. Me desculpa pela minha falta de atenção. Peço perdão a vocês. Vou procurar melhorar. Simples assim. É difícil pedir perdão, pô? É difícil ser verdadeiro? É difícil você ser claro com seu amigo da faculdade, da escola, do trabalho? É difícil chegar para seu pai, para sua mãe, pô, desculpa aí, vai. Eu estava estressado, eu realmente fiz um curso aí, eu entendi que a raiva faz a gente agir por impulso, e aí você falou para eu lavar a louça, eu não lavei, eu xinguei você, você não merece. Eu aprendi na aula de hoje que uma das leis divinas é que o único perdão, as únicas pessoas que realmente merecem perdão são os nossos pais. Então, pai e mãe, me perdoem. Eu não fiz por intenção, eu não fiz na maldade, realmente estava no sequestro da razão. Então, eu te amo, eu te reconheço, sou grato pela vida. Eu estou misturando aqui nesse teatrinho, gente, um monte de conteúdo das aulas que eu já dei para vocês, das 3 aulas. Então, não procure justificativas nem desculpas, só admita suas falhas. É simples, cara. Pede perdão e tá bom, acabou. Facilita ao invés de dificultar, mas seja verdadeiro em suas relações e esteja presente por inteiro, ou seja, de corpo e alma. E a última pergunta é: de 0 a 10, que nota você atribui à sua capacidade de assumir os seus próprios erros, mesmo diante de algum constrangimento e dos julgamentos que essa assunção pode causar? Ou seja, que nota você atribui à sua capacidade de assumir seus erros? Você realmente assume seus erros com facilidade? Você sente orgulho? Porque se você não assumir seus erros, você vai sentir que você está ferindo a sua dignidade, você vai estar se entregando para a pessoa e tudo mais. Gente, sejam sinceros com as notas de vocês, avaliem isso e independente se a sua nota foi baixa, foi média ou foi alta, no limite, avalie. Tem certeza que é essa nota? Tenho certeza. Essa nota que eu coloquei é a correta. Então, tá bom. O que você vai fazer para melhorar? Como que você vai assistir essa aula de novo? Você vai buscar algum conteúdo sobre perdão no YouTube? Você vai procurar um livro, como, por exemplo, esse aqui, que é o que eu usei para fazer a nossa aula, Perdão, O Caminho da Felicidade, de quem? José Roberto Marques, meu professor e mentor, presidente do IBC, um dos maiores coaches do Brasil, e ele foi até o conselheiro do Aprendiz no programa da Band, naquele reality show do Aprendiz que o Roberto Justus faz. Ele era um dos conselheiros ali na mesa. Então, eu tenho muito orgulho, sou muito grato por ter tido a oportunidade de aprender com um dos melhores do Brasil e do mundo. E sou mais grato ainda por poder transbordar esse conhecimento, esse conteúdo para pessoas magníficas, incríveis como vocês que estão aqui hoje. Se eu errei em alguma forma, fiquem com a minha intenção positiva e peço perdão por qualquer falha, por qualquer erro. Seja verdadeiro, assuma os seus falhas, aceite que o ser humano é dual, entenda que o perdão ele é benéfico para si mesmo. Pare de tomar o copo de veneno, achando que tomar esse copo, ou seja, guardar mágoas, né? A metáfora do copo é guardar mágoas. Vai fazer mal para a pessoa que te feriu, porque na verdade vai fazer mal para quem está ingerindo esse copo de veneno. Seja livre, galera. Seja livre de qualquer julgamento, seja livre de qualquer crítica, seja livre, seja uma pessoa que se ama, que se conhece. Se precisar tirar a barba e ficar feio assim, parecendo gordo e mais jovem, tire a barba. Faça o que você quiser, porque você se ama, você se conhece, você entende qual é a sua capacidade, você também sabe as suas falhas, você também sabe que você pode cometer algum erro, algum equívoco, porque o ser humano é o que mesmo? O ser humano é dual, é luz e sombra. Então, aceite que você não é perfeito, aceite que você é falho, porque dessa forma você, amando a si mesmo, vai amar as outras pessoas e vai entender que as pessoas também são falhas, também cometem erros, mesmo que sem maldade, ou seja, de forma inconsciente,
e aí você se torna uma pessoa mais apta, mais hábil para quê? Para perdoar, para realmente entregar o seu perdão a elas, e o amor, né? O amor é o que cura qualquer coisa negativa, aí, qualquer sentimento ruim. E é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido de verdade, que tenha valido a pena, que vocês tenham aprendido bastante coisa. E estou à disposição aí para quem quiser fazer dúvida. Quem não tiver dúvida nenhuma, fica aí meu beijo, meu abraço, pode sair da sala. E eu estou aqui esperando vocês só para saber o feedback, o que vocês acharam, beleza? Beijo no coração de todos, estamos juntos. Vou parar a gravação agora. Stop recording.